Já pensou como seria se a BP formasse a próxima geração de professores de História do Brasil? Hoje você pode liberar todos os originais BP e doar bolsas de estudo para formar professores de História. É a primeira vez que estamos liberando o nosso produto de R$10 junto à oportunidade de formar a próxima geração de professores de História do nosso país. O curso é oferecido em uma parceria com o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro e as aulas são coordenadas pelo professor de História e consultor da Série Brasil A Última Cruzada, Rafael Nogueira. Precisamos de 25 mil novos membros para começar essa transformação. Por apenas R$10 mensais, você nos ajuda a financiar as bolsas de estudo e libera acesso às nossas produções originais. Não podemos mudar o ensino escolar no Brasil, mas podemos transformar os formadores e garantir uma mudança desde a base. Toque em Saiba Mais e seja um membro assinante hoje mesmo. São apenas R$10 mensais no plano anual que podem ajudar a fazer uma grande diferença no Brasil. Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Você está um estouro hoje, Arthur. De blazer e tudo. Boa noite, querido. É porque o assunto daqui... Merece. O assunto é sério. O assunto é sério. Como você, né? Muito sério. Não, como nós. Mas é verdade, o assunto é sério. Eu estou com saudade de você, Lara. Eu também, meu querido. A gente fica 2 minutos longe e já fica com saudade. Tá vendo? Eu imagino que o pessoal de casa também estava com saudade da gente. A gente volta aqui toda semana, né? Exatamente. Também se vocês não estavam com saudade, vocês claramente estão sentindo coisas erradas, tá? Digita aí no chat se vocês estão com saudade. Queridos, olha só. Apesar do começo descontraído, o assunto é sério. Nós já trouxemos essa pauta aqui em outros momentos, e é sempre bom que nós reverberemos esse assunto com a seriedade que ele merece e com os pormenores que merecem ser trazidos em consideração também. A pauta é a mesma, mas o assunto e o enfoque vai ser diferente, porque a gente precisa entender esse assunto, como é que está acontecendo dentro da política, né? Exato. E vamos falar sobre o que, Arthur? Vamos falar sobre aborto. Da perspectiva do Congresso, do Legislativo, das leis, o que está acontecendo agora, Exato. o que as pessoas estão fazendo para movimentar, né, a pauta pró-vida. Exatamente. Então, para isso, vamos falar com a queridíssima Cris Tonieto, que é advogada pela Universidade Federal Fluminense. Aqui nos bastidores ela falou, sobrevivi à Universidade Federal Fluminense. Ela é presidente da Frente Parlamentar contra o Aborto, Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e a Favor da Vida. É presidente estadual do PL Mulher, estadual do Rio de Janeiro, desculpa. E é vice-presidente da União Brasileira de Juristas Católicos. Bem-vinda, Cris. E é carioca também. E é carioca? E é carioquíssima. Carioca, vocês vão perceber pelo sotaque que não vai me deixar mentir. Quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês na Brasil Paralelo. Agradecer a oportunidade. Lara, Arthur, um prazer. Ainda mais falar sobre esse tema que realmente é um tema aí que não é só muito pujante, né? É importante a gente entender o assunto. E também é um tema que as pessoas, cada vez mais, na sociedade brasileira, têm reproduzido. E a gente precisa trazer clareza, né? Sobretudo, acerca desse debate. Exato. Maravilha. Cris, a gente poderia deixar assim mais para o meio do programa, mas decidimos trazer logo para o começo, porque acredito que tenha sido o último tópico que pipocou, digamos assim, dentro do Congresso a respeito do tema, que é o PL 1904. Queria que você trouxesse, com as suas palavras, que quando a gente fala desse PL, tudo que vem à nossa cabeça é, né, que foram as últimas coisas que, pensando agora assim, do senso comum. Criança não é mãe, estuprador não é pai. Não se pode equiparar uma pessoa que sofreu um estupro e que queira fazer um aborto com alguém que realize um homicídio, por exemplo. Então, comparar essas duas práticas. E ficou meio esse ar de estratégia errada da direita, nem a direita entendeu muito bem. Então, ficou uma comunicação meio confusa. Meio turva, né? Meio turva. Você que conhece de dentro o projeto, conhece de perto o projeto, o que é, afinal de contas, de verdade, o projeto, o PL 1904? Bom, primeiro, quero deixar muito registrado aqui que foi um projeto realmente que foi muito reproduzido, muito reverberado pela mídia em geral e estavam batendo, não era no projeto. Era no que pensam ser o projeto. Estavam batendo no fantasma. Espantalho. Espantalho.
que pensaram seu projeto. Tanto é que eu ouso dizer que as pessoas que mais reproduziram fake news e também criaram factoides, narrativas falaciosas, não leram uma linha sequer do projeto. Isso é fácil da gente atestar, porque o projeto ele é muito claro. O que ele faz na prática? O projeto ele equipara as penas do aborto a partir de 22 semanas, quando há o que a gente chama de viabilidade fetal presumida. Em linhas gerais, o que é isso? Bom, quando a gente olha para um bebê de 22 semanas, a gente está falando de um bebê de 5 meses. Quando a gente vê um bebê prematuro, esquece a questão intraútero, tá? Esqueçamos essa questão, vamos dizer assim, dentro do ventre da mulher. Quando a gente vê um bebê prematuro de 5 meses, alguém tem dúvida de que trata-se de um ser humano? Não, claro que não. Claro que não. Né? Então, 5 meses, 6 meses, ninguém tem dúvida que é um ser humano. Na verdade, a gente sabe que se a gente for observar, não só a questão, vamos dizer assim, ontológica, filosófica, mas a questão científica, a vida ela começa na concepção. Isso é uma evidência científica, não é a igreja que fala, não é uma questão religiosa, é científico. Agora, o fato é que ninguém tem dúvida que com 22 semanas, 5 meses, trata-se de um ser humano. Então, matar um ser humano é um crime de quê? De homicídio. Então, se um bebê que nasceu, né, no caso prematuro, de 5 meses, se alguém tentar tirar aquela vida, ele já tendo nascido, vai ser um crime de homicídio, correto? Então, o que se faz o projeto? Ele equipara as penas a partir de 22 semanas, aí pensando na questão do aborto, é porque o bebê está dentro do ventre da mulher. Sim. Então, nesse quesito, o bebê fora do ventre, ele tem condições de sobreviver fora do útero da sua mãe. De forma autônoma, sem depender, vamos dizer assim, da mãe. Ainda que ele vá, sim, para uma UTI neonatal, vai precisar de cuidados especiais, isso é natural. Agora, ele tem grandes chances de sobreviver fora do útero. Já tá tudo formado. Tá formadinho. Então, a gente tá falando de uma viabilidade fetal que é presumida, nesse sentido, pela própria literatura médica. Então, quando o projeto de lei ele equipara as penas do crime de homicídio, é porque ninguém tem dúvida de que o bebê é prematuro. Quando alguém tira a vida desse bebê, isso é homicídio. A diferença é que existe dentro do ventre, né? Como está invisível aos olhos de muitos, ou seja, o bebê está dentro do ventre, as pessoas querem dizer que é aborto. Então, a gente costuma falar que o aborto ele é um eufemismo. Já é um termo eufemístico para tratar de quê? De um homicídio. A diferença só é o momento da execução. O aborto seria um homicídio intrauterino. Então, o projeto ele equipara as penas porque faz o que é óbvio. Porque ninguém tem dúvida de que trata-se ali de um ser humano. Então, esse é o primeiro ponto do projeto. Agora, como você bem disse, Lara, houve aí, né, uma narrativa por parte da própria militância abortista que começou a colocar pechas e alcunhas no projeto. Dizendo, o PL do estuprador. Criança não é mãe, estuprador não é pai. Vejamos, vamos olhar a realidade, porque é aquela história. A gente tem que tirar do sentimentalismo e colocar para a base da racionalidade. Quando a gente traz esse tipo de discussão para a base da racionalidade, eu ouso dizer que não fica pedra sobre pedra. Eu ouso dizer que o edifício abortista ele cai por terra. Por uma razão muito simples. Estamos falando de um ser humano. Um ser humano que as pessoas têm condições de saber, bom, tá ali, por mais que esteja abrigado no ventre da sua mãe, qualquer pessoa que olhar aquele ser humano vai saber, bom, merece, né, não só ter o seu direito à vida assegurado, mas assim, meu Deus do céu, qual é a dúvida que se tem sobre a vida desse ser humano? Então, por que matar? Sendo que a mulher, ela vai precisar passar por um parto. Então, assim, houve uma discussão grande sobre o projeto, mas eu preciso fazer aqui uma exortação, né, vamos dizer assim, a todos. Por que eu falo da questão da irracionalidade que se criou? Bom, uma mulher, a gente tá falando de 22 semanas pra frente, que é o marco desse projeto, tá? Imaginemos a seguinte situação. Uma mulher, tá, que está grávida, não importa a sua idade, não importa a idade da mulher. A mulher, ela está grávida de 5 meses. Como que aquele bebê vai ser retirado do ventre daquela mulher? Só tem uma forma. Por meio do parto. Ainda que se mate a criança, ainda que se queira matar aquela criança, vai passar por um parto obrigatoriamente. Eu costumo brincar não, na verdade que não se brinca com esse tipo de coisa, mas eu costumo dizer, a criança não evapora. Parece que algumas pessoas tendem a achar que deve sair por Bluetooth, sei lá. Porque como é que aquela criança sai dali? Vai passar por um parto obrigatoriamente. Então, na verdade, eu costumo dizer que a vida resolve todos os problemas. Se a gente pega na lógica de uma criança, vamos pensar assim, uma menina de, sei lá, de 11 anos que foi vítima de violência, a violência precisa ser realmente combatida. Mas não se combate a violência do estupro com o aborto. Se combate com o fortalecimento da segurança pública. Mas não é tentando trazer uma nova forma de violência para aquela mulher. Tem gente que romantiza o aborto achando que é a coisa mais simples do mundo. Como se fosse um procedimento fácil. E é um procedimento invasivo. Nesse caso, de 22 semanas para frente, qual é o método utilizado? É o que se chama, que muito foi colocado pela própria mídia, o método chamado assistolia fetal, que é a injeção do cloreto de potássio no coração da criança, num vaso específico dentro do coração daquela criança, para que ela tenha uma dor
excruciante e venha a óbito. Mas não sem antes ser torturada. Então, quer dizer, passa por uma tortura para depois ser morta. Então, é uma injeção letal de cloreto de potássio. Proibida em animais. Proibida na eutanásia animal. E aí, se alguém está duvidando, Resolução 1000 de 2012. Conselho Federal de Medicina Veterinário. Então, o Conselho Federal de Medicina Veterinário proibiu, na utilização da eutanásia animal, proibiu a injeção de cloreto de potássio. Por quê? Dada a tortura, o método de tortura. Da mesma maneira, lá no corredor da morte, os países, por exemplo, que têm a pena de morte, não se pode aplicar dessa forma o cloreto de potássio. Por quê? Por conta do procedimento que é degradante, desumano, cruel, de tortura. Agora, mas no bebê indefeso pode, né? Por que pode no bebê indefeso? Aí é que tá. Sendo que a gente precisa parar de romantizar e, como eu disse, trazer pra base da racionalidade, porque aquela pessoa, aquela mulher, ela vai precisar passar pelo parto de qualquer maneira. Então, por que não permitir que aquele bebê tenha o seu direito à vida assegurada e, conforme for, ele vai ser encaminhado depois para adoção? Tem o Instituto da Entrega Legal, então ele pode muito bem, sem grande burocracia, ser encaminhado para adoção, né? E depois, a menina, ela, no caso, a menina vítima de violência, ela, entre aspas, ela quer se ver livre daquela gestação, então vai passar por um parto, vai se ver livre da gestação, vai ter o direito à vida do bebê assegurado, e o médico, no entanto, ele não vai precisar passar por algo que fira a sua consciência e a sua ética. Porque ele sabe que ali trata-se de um ser humano. Então, não é ético para nenhum médico matar um ser humano por meio dessa histolia fetal. Então, ele faz um juramento, Federal, inclusive, né? Ele faz o juramento de Hipócrates, né? Ele precisa honrar esse juramento de salvar a vida, etc. Então, o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, quando editou a resolução justamente proibindo a sistolia fetal, foi em que sentido? Eles invocaram argumentos religiosos? Não. Não foi argumento religioso que foi invocado. Foi uma questão de princípio ético, inclusive. Trata-se a sistolia fetal trata-se de um procedimento que é médico. Ele está regulamentando o ato médico, que é competência estrita do Conselho Federal de Medicina. Então, o Conselho, quando vai lá e edita esse tipo de resolução, né, proibindo, é porque nenhum médico, em sã consciência, vai se sentir feliz, satisfeito, confortável. Né, confortável de matar um ser humano por meio desse procedimento cruel num bebê, né, que é inocente. Gente, mas pergunta pra qualquer pessoa. Pode ser feminista, não feminista, pode não entender nada do assunto. Se ela vê um bebê fora do útero e fala, agora pode matar, né? Posso ir lá, aplicar uma injeção e matar, porque é um inconveniente, né? Tá aqui, não quero essa criança, então eu posso ir lá matar. Todo mundo vai achar um absurdo, porque vai ver a criança ali. Ainda que seja prematura, mas tem potencial de, claro, se desenvolver e viver normalmente, assim. Mas quando a gente transforma isso, justamente você falou, né, Cris? Quando você bota isso pra dentro da barriga da mãe, como você não está vendo, é a mesma criança, é o mesmo tamanho, tá tudo formado. E aí pode, nesse caso. É um absurdo. Qual que é o argumento, assim? Não né? tem. É uma defesa pela morte mesmo. É a desumanização da sociedade, né? Que começa ali. É aquela história, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. É bem essa máxima. E me parece que isso é claro e evidente diante de uma situação dessa de aborto. Sim. Por quê? Porque, como vocês bem disseram, e é verdade, o bebê invisível no ventre materno parece que é um aglomerado de células que eles adoram falar, né? Não é praticamente eles objetificam o bebê. Né? Eles desumanizam justamente para avançar uma agenda de morte. Então, é estratégia da cultura da morte, é estratégia dessa militância abortista para fazer avançar essa agenda de morte, é estratégico eles invisibilizarem o bebê. Porque assim, eles conseguem trazer um processo, né, de dessensibilização da sociedade. Né? Então é isso que a gente Os próprios eufemismos, né? Que a gente vê Agora desensibilizam. Né? Desensibilizam. Agora, só em termos de terminologia, o que acontece ali, a proposta desse PL seria criar uma qualificadora para esse crime de aborto, não qualquer aborto, mas o aborto tardio, ou seja, posterior às 22 semanas. O que seria essa qualificadora na prática? Bom, primeiro a gente tem que entender como é que funciona hoje, como é que é a legislação hoje, né? A nossa legislação hoje diz que, no caso, é crime no Brasil o aborto. Então, o aborto, ele é um crime no Brasil. Essa é a regra. Essa é a regra, né? Agora, a primeira pergunta que eu faço, né? É porque é crime no Brasil? Porque está codificado que realmente é algo errado, o aborto? Ou porque realmente ele é intrinsecamente mal? O aborto, ele é intrinsecamente mal, porque não é lícito em lugar nenhum do mundo, eu diria, matar um ser humano inocente. Então, isso nem deveria estar sendo discutido, porque é matéria de direito natural.
né, o direito natural à vida. Então, a Nossa, violação desse direito. Direito natural, acho que o povo nem estuda mais isso na faculdade hoje. Sabe o Porque que o povo é? sai sem saber nada de direito natural. Impressionante. Desculpa atrapalhar, é só um Nada. desabafo. Imagina, mas é isso. As pessoas às vezes são regidas pelo positivismo ou isso. pelo neoconstitucionalismo, né? Que é a primazia dos princípios. Por aí vai. São outras discussões. Mas o fato é que as pessoas elas são tão positivistas que elas dizem assim, bom, tá na lei, então nesse quesito, por exemplo, o aborto ele é crime, mas no caso do 128 do Código Penal, que a gente chama ali de isenção de pena, né? Não se pune o aborto de... Aí tem lá o caso de estupro e o risco de vida da mulher quando não há outro meio de salvar a vida da mulher. Então, nesses casos, as pessoas começam a reverberar um binômio que eu chamo de falacioso, que é o tal do aborto legal. E por que eu falo que é um binômio falacioso? Porque ainda que esteja na legislação, no seu artigo 128, não torna algo menos imoral, né? Não é uma coisa, vamos dizer assim, do ponto de vista moral, ético, né? Matar um ser humano, a gente sabe. É uma violação ao direito natural à vida. Então, não deveria estar sendo discutido isso. E, como eu disse lá atrás, não se pune o estupro, ou melhor, não se combate o estupro com o aborto. Também tem isso. Temos outras formas de realmente combater o estupro. Então, no caso da legislação hoje, a gente tem essas escusas absolutórias. A isenção de pena, a excludente de punibilidade nesses casos específicos e também por força da DPF 54, no caso de anencefalia, como o STF, assim, vamos dizer assim, decidiu, né? Em 2012, salvo engano. Então, isso é legislação vigente. Agora, hoje, o que nós temos e o que nós vemos? Nós vemos uma banalização do aborto. E sabe por quê? Porque se não se exige, melhor dizendo, o boletim de ocorrência, porque há uma desobrigação, não há uma obrigatoriedade, né? Não há uma exigência do boletim de ocorrência. Não precisa nem São comprovar. normas técnicas, não precisa comprovar. Normas técnicas que estão vigentes, né? Desde 2005, mais ou menos, até antes. 2005, mas 2005, do ponto de vista mais emblemático, né? Na época do então ministro Humberto Costa, Humberto Costa, na época que ele estava como ministro, ele editou algumas normas técnicas, dentre as quais, né, desobrigava, então, essa questão do boletim de ocorrência. Então, não se exige, não tem obrigatoriedade da mulher registrar a ocorrência quando sofre uma violência. Então, nesse quesito, basta a palavra da mulher. Então, se basta a palavra da mulher, ela pode recorrer a um serviço, entre aspas, de aborto, né, em algum hospital, alegando, né, que de repente sofreu uma violência, etc. e tal. Ou então, mais do que isso, dizendo, eu tive uma relação sexual não consentida. A Lei Cavalo de Troia, né, que é a 12.845, ela, que foi sancionada na época da Dilma, ela fala de violência, né, como relação sexual não consentida. Então, a gente já vê a suavização da própria linguagem em si, que aí, praticamente, a palavra dela, dizendo que houve uma relação sexual não consentida, ela já pode ser encaminhada para esse Mas processo. relação sexual não consentida não é estupro? Então, Desculpa, a Mas ignorância eu vi uma coisa completa. recente, só para complementar isso aí, que hoje em dia existe também a questão de, por exemplo, você foi fazer uma relação sexual e a pessoa consentiu, mas se a partir de um determinado momento ela não consentir mais, isso já considera-se um ato de estupro, alguma coisa. Ela começou a fazer a relação sexual. Do nada mudou de E aí, ideia. não, daqui pra frente, não sei. E aí, a partir disso, a própria palavra dela ela já pode dizer que houve uma mudança de conceito no próprio estupro. Antes, se convencionava, por exemplo, uma questão de conjunção carnal. Tinha que ter conjunção carnal. Depois, né, agora, salvo engano, foi 2009, né, salvo engano, houve uma mudança que aí incluíram ali atos libidinosos. Então, por exemplo, um rapaz, um moço, enfim, não importa, ele de repente encostou na mulher, para muitos se considera estupro, porque ato libidinoso. Um beijo não consentido, por exemplo, já é um estupro, né? Pode ser, dependendo da situação, é pode ser verdade. encarado como tal. Então, houve essa mudança de conceito mesmo do próprio estupro. Em 2013, 12, 13, né, na verdade, quando foi sancionada essa lei, Cavalo de Troia, né, que é a Lei 12.845, na época da então presidente Dilma Rousseff, o que aconteceu? Houve, então, essa mudança também conceitual de violência para relação sexual não consentida. E o que dá margem para interpretar? Bom, um casado, normalmente, enfim. O marido, de repente, quer ter uma relação com a esposa. Naquele dia, a esposa está indisposta. A mulher pode alegar que foi uma relação sexual não consentida se o marido forçar. Então, entre aspas, estupro marital. Enfim. Então, dá margem para múltiplas interpretações e isso só favorece, inclusive, né, todo esse procedimento que nós estamos falando. Então, bastando, por exemplo, a palavra da mulher, né, naquele contexto, aí simplesmente ela vai ser encaminhada para aquele procedimento, se ela tiver uma gravidez indesejada, etc. Por isso que eu falei da banalização do aborto.
Porque hoje em dia, né, a gente já que não exige boletim de ocorrência, corpo de delito, bastando a palavra dela, infelizmente pode até haver pessoas de má fé, né, hipoteticamente falando, que podem se valer, né, de repente tiveram uma relação, né, sexual consentida, mas engravidaram. E aí depois disseram que, não, é uma relação não consentida, etc e tal. A gravidez não foi consentida, né? Exatamente, passar por um aborto. De tudo, né, Lara? Eu lembro, isso que por exemplo, a gente trouxe aqui a Karen Marins e a Damaris Nunes para falar de falsas acusações de estupro. Isso é uma banalização, inclusive, das falsas acusações. Porque é o que mais tem. Você não consegue provar, só a palavra da mulher vale. Então, a pessoa, o homem que, nesse caso, né, ele é falsamente acusado, como foi o caso lá do André Aranha na época, né? O caso da Mari Ferrer e tal. Pô, quanto que o cara não precisou provar ali a inocência dele. Né? E ainda assim, no meio. E ainda assim, o cara perde a vida dele ali também, porque às vezes ele perde emprego, perde prestígio, perde tudo. Ele mesmo sendo provado inocente, né? O próprio Johnny Depp com a Amber Heard, todas aquelas histórias, né? Exato. Eu queria ainda continuar nessa questão do PL. Como é que isso está hoje, o que se desenrolou daquilo? E para depois a gente falar um pouquinho também da mídia, esses casos, os próprios jornalistas pautando isso. Como é que tá hoje lá no Congresso, na Câmara, etc? Bem rapidinho, antes de entrar nesse assunto, só para fechar um parênteses aqui, que foi aberto na parte anterior, sobre esse caso de falsa acusação, etc., só para recordar o que aconteceu, para vocês também pesquisarem esse assunto. Em 1973, o aborto ele foi legalizado nos Estados Unidos. E, na época, o que aconteceu? Uma mulher, né, que tinha ali um pseudônimo, né, a Norma McCurvey, ela disse que tinha sofrido uma violência, um estupro, e, por isso, né, provocou a Suprema Corte norte-americana para que o aborto, então, fosse legalizado. E foi. Baseado numa mentira. Depois de anos, ela veio a público revelar a mentira. Só que, olha só, quanto tempo que os Estados Unidos, né, teve essa chaga, né, do aborto legalizado. Graças a Deus, depois de 50 anos, eles conseguiram revogar aquela decisão que chama o caso, né, Roe versus Wade. Então, pesquisem, né, esse caso Roe versus Wade, pra vocês perceberem que partiu de uma mentira e legalizou o aborto nos Estados Unidos. Quantas crianças não foram assassinadas, né? Exatamente, tiveram suas vidas ceifadas. Então, só um dado aqui importante pra gente perceber como que isso é sensível. Agora sim, falando do projeto de lei propriamente dito. Hoje, o que a gente tem? Na Câmara, o projeto ele teve seu regime de urgência aprovado, né, com ampla maioria, graças a Deus, e está agora sujeito à deliberação do plenário, mas precisa que o presidente da casa, Arthur Lira, ele paute a matéria para que seja, né, essa matéria deliberada, então, no plenário. Agora, antes do recesso parlamentar do meio do ano, ele acabou vindo a público falando, né, ali que ele tinha se comprometido com fazer mesmo, no caso, determinar a organização de uma comissão que chama comissão representativa para que houvesse uma discussão ampla sobre o projeto. Porque, infelizmente, o projeto ele foi demonizado, as pessoas não entenderam e sequer leram o projeto. Muitas pessoas falaram sobre o projeto, falaram sobre um que não sabiam. E aqui a gente está desnudando o assunto propositalmente para a gente entender realmente onde que o outro lado tentou cravar, desculpa a expressão, uma narrativa, né? E, infelizmente, muitas vezes até com um certo êxito, né? E o lado de cá, tendo que, obviamente, combater as fake news, muitas vezes não conseguiram por esse motivo de repente, não ter se aprofundado no assunto. Então, eu acho que é importante a gente trazer esse assunto à tona para compreender e realmente colocar luz onde há ainda obscuridade. É o que eu sempre falo, né, sobre o assunto. Cris, ainda nesse assunto do estupro, que eu acho que é muito sensível, hoje, acho que uma das coisas que incomodou as pessoas, eu me lembro disso reverberar, é que a pena da mulher que fizesse um aborto, né, e aí esse aborto seria equiparado a homicídio depois de 22 semanas, seria maior do que a pena de estupro. Como que quem elaborou esse projeto ali vê essa questão? Tipo, o problema, então, é das penas de estupro. Isso é mentira. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Já começa partindo de uma premissa mentirosa. E eu explico por quê. Eu estava comentando há pouco sobre como que está a legislação hoje, né? Então, o aborto é um crime no Brasil, ponto, né? Agora, nesses casos, do artigo 128, há uma isenção de pena. O que faz o projeto? Qual é a inovação? Por que a gente fala de, entre aspas, como se fosse uma qualificadora do crime de aborto?
No caso do projeto de lei, ele equipara a partir de 22 semanas, como citei, né? Sim. Quando há viabilidade fetal presumida, ele equipara as penas do homicídio. Porque, meu Deus, ninguém tem dúvida que se trata de um ser humano. Então, pra começar, é isso. Se a gente sabe que um bebê de 5 meses é um ser humano, matar o ser humano é crime de homicídio. É quase um silogismo aristotélico. Você não tá Mas não nem precisa entrando nas de muito. questões de antes, de poucas semanas, Não de tá questões falando éticas. Você não disso. tá entrando nada disso. Você tá só falando que, cara, a partir de 5 semanas, É isso. 5 meses, quer dizer, já tem tudo formado. Pô, você olha, você vê que é um ser humano já. É o óbvio. Não faz Exatamente. sentido nenhum. Exatamente. Só que aí, nessa inovação, como a gente fala, né, da qualificadora, antes de 22 semanas vai continuar do jeito que tá a legislação. Só inova a partir dessa idade estacional, 22 semanas, né? E aí, muitas pessoas tentaram colocar essa ideia, por isso chamaram de, entre aspas, PL do estuprador, de forma completamente injusta, indevida e mentirosa. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a pena da mulher, ela não vai ser maior, porque dentro do próprio projeto, salvo engano, no artigo 2º, ele fala da isenção de pena ou possibilidade do juiz, ao seu juízo, mitigar a pena, né, analisando a situação fática. Então, por exemplo, a mulher que foi vítima de violência, vamos pensar assim, uma mulher é vítima de violência, tá? Obviamente, o juiz vai avaliar o caso dela, não vai aplicar a pena para aquela mulher, porque aquela mulher não está sendo alvo do projeto. O projeto, ele ataca quem? Primeiro, quem tem desejo deliberado de matar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, os médicos e os enfermeiros. Infelizmente, né, a gente sabe que tem muitos médicos e enfermeiros que realmente fazem, né, enfim, esse procedimento que realmente é cruel e degradante, como a gente citou, por exemplo, da sistolia fetal. Então, eles sim estariam sendo alvos do projeto. Não a mulher. Então, essa coisa de que, essa teoria, ou então essa falácia, melhor dizendo, de que, não, a mulher, ela vai ter uma pena maior do que o estuprador, isso é mentira. O projeto não prevê isso. O projeto, ele fala, inclusive, de isenção de pena ou mitigação de pena, nesses casos, analisando a situação fática, que, evidentemente, o juiz não vai colocar uma pena para essa mulher. Quem vai ser penalizado, de fato, vai ser o médico ou o próprio enfermeiro, enfim, quem tiver praticado aquele crime, né, do aborto. Agora, é importante dizer também o seguinte, a gente tá falando aqui nesses casos específicos, vamos pensar no caso do estupro, né? Agora, quando existe casos que não estão dentro, né, do estupro, então, nesse caso, não haveria isenção de pena. Então, há ali um desejo deliberado de matar. Então, nesse caso, se a mulher incorrer, aí sim ela pode ser penalizada. Mas por quê? Porque ela tá com o desejo deliberado, entendeu? Há um dolo de praticar aquele crime. Aí sim. Mas não no caso de vítimas de violência. Outro ponto que a gente precisa também deixar muito registrado, claro, e trazer à luz aqui, é que as pessoas tentaram dizer, as crianças, as meninas, as adolescentes de 12, 13 anos, elas vão ter pena de 20 anos de cadeia. Aqui, gente, isso é a coisa mais irracional da face da Terra. Qualquer pessoa que tenha mínimo conhecimento sobre a questão jurídica no Brasil, sabe que menores são inimputáveis. Menores de 18 anos são inimputáveis. Então, onde que uma criança vai ser presa com 20 anos de cadeia? Isso não existe, é ilógico isso. Então, tentaram colocar essa pecha para poder desmoralizar e descredibilizar o projeto. Mas não cai nessa falácia, não cai nesse engodo, porque é um absurdo. São inimputáveis. Da mesma forma, uma criança, por exemplo, não tô falando do crime de aborto, hipoteticamente, uma criança, um adolescente, enfim, um menor de 18 anos, que cometeu, não vai ser nem crime, vai ser um ato infracional e vai ter uma medida socioeducativa, não vai ser nem preso, não vai ter crime, não vai ter pena. Mas acontece aí, um monte de jovem cometendo crimes que não acontece nada. E a depender da hediondez, da gravidade, vai ser limitado a uma internação compulsória de 3 anos. Que 20 anos de cadeia é esse, gente? Olha só como é irracional o negócio, desculpa a expressão, né? Mas é isso. Claro, como é que você viu o papel da mídia em relação a essa questão? Porque a gente viu a mídia muitas vezes endossando essa narrativa. Eu vi, por exemplo, o jornalista da Globo News chegando ao cúmulo de comentar que caso a mãe faça o aborto, né, ela vai para cadeia e o pai, que seria o estuprador, pode ficar com essa criança. Primeiro que eu acho que assim, se a mãe fez o aborto, a criança morreu. Como é que o pai, o estuprador, como é que o estuprador vai ficar com a criança? E outra coisa, em que lugar, assim, que um estuprador,
cara foi acusado de um crime, ele tem o direito de guarda do filho, sabe? É uma loucura. Mas isso foi dito em rede nacional e todo mundo endossou essa narrativa. Como é que você viu essa questão? O papel da mídia foi bastante preponderante na disseminação dessas narrativas, vamos dizer assim, falaciosas, né? A gente vê uma militância abortista até bastante organizada, diga-se de passagem, e é importante a gente saber quais são as estratégias deles pra gente poder também combater as estratégias. A gente só vai conseguir combater o inimigo se a gente conhecer, né, o papel e também essas estratagemas, né, que são adotadas do outro lado. Mas a gente viu aí uma classe artística, classe de jornalistas, a gente viu ali totalmente, né, a mídia literalmente com um papel preponderante na disseminação dessas informações. Sim. E informações distorcidas, descoladas da realidade. Então a gente viu realmente esse processo acontecer. E isso acabou, infelizmente, movimentando a opinião pública. E a opinião pública tem um papel aí, eu diria, que tem que ser essencial, eu diria, para qualquer projeto de lei. Por exemplo, o projeto de lei passar, né, ele precisa de uma mobilização popular, obviamente, a depender do tema, principalmente, a gente precisa que haja mobilização popular, pessoas conscientes do problema para que percebam a importância da aprovação de uma determinada pauta, por exemplo. Então, a sociedade, ela precisa estar realmente consciente da realidade, sabe? Então, quando a gente vê a manipulação por meio de uma mídia, a gente já acende aqui o alerta vermelho. Né? Por que isso? Primeiro porque a gente sabe que tem muito dinheiro envolvido, né? São muitos investimentos, são muitas questões que são até, não vou dizer colaterais, mas transversais, né? Que talvez muitos sequer tenham um conhecimento e saibam, porque é algo talvez que não seja tão tangível para alguns. Mas assim, uma coisa que eu acho que foi sintomática, e aí com toda sinceridade, eu como uma pessoa que integra o Movimento Pró Vida há tantos anos, eu preciso dizer que esse projeto, a prova de que este projeto foi, desculpa a expressão novamente, um tiro, no bom sentido, tá? Um tiro certo, né? Em toda essa narrativa falaciosa dos abortistas, a prova de que foi um freio, que representaria um freio a esse avanço da cultura da morte, foi justamente o se levantar da mídia. A mídia se levantou de forma feroz. Então significa que eles sentiram. Se eles sentiram, é porque realmente a gente tá no caminho certo. Mas eles ganharam a narrativa. Aparentemente ganharam narrativa, mas aí é o ponto que eu trago novamente pela elucidação. A gente precisa desnudar, né, e mostrar a verdade dos fatos. A gente precisa ter aqui, eu diria, uma unicidade no discurso, realmente. Né? Primeiro precisa compreender, né, o que está no projeto, quais são suas nuances, o que trata realmente o projeto, porque bateram no espantalho. Eu quero saber até agora. Vem cá, o que vocês falaram quanto projeto que até agora eu não vi? Eu só vi vocês batendo no espantalho. Sim. E realmente, o que trata o projeto? Porque tudo que falaram, eu participei de várias, inclusive na CNN, debates, etc e tal. E assim, é impressionante como que foi orquestrado o negócio. Era sempre a mesma coisa. Porque o estuprador não é pai. De fato, ele não merece ser chamado de pai. Agora, a criança não é mãe. Criança não é mãe. Gente, não é o projeto de lei, não é uma imposição legislativa que vai dizer quem é mãe e quem não é. Meu Deus do céu. Isso é uma questão biológica, inclusive. Gostemos ou não, uma realidade que se impõe diante de nossos olhos, de evidência, né? Agora, a menina, vamos pensar numa situação muito bárbara, né? Realmente, no caso de um estupro, veja só, o que essa menina precisa? Ela não precisa de ser revitimizada com o aborto, não. Porque o aborto é um procedimento invasivo. Pode gerar sequelas pra essa mulher, consequências negativas. Não, psicológicas, com certeza. Psicológicas. Né? Sem dúvida nenhuma, isso. Imagina, né? Então, essa militância feroz que tenta instrumentalizar as meninas é pra quê? Com a intenção de que elas tenham como única, entre aspas, alternativa, o aborto. E depois as meninas são largadas à própria sorte. É o que eu tenho dito em todos os lugares. Agora, quem acolhe, quem dá subsídios de ordem, inclusive material, enfim, todo suporte de que essa menina precisa, quem acolhe e quem realmente protege, ama, independente da decisão da menina, é o Movimento Pró Vida, que não crucifica a mulher pela decisão. Agora, o movimento feminista crucifica quando a mulher não quer abortar. Mas o argumento é muito emocional, né, Cris? Quando você pensa na situação de uma menina, né, menor de idade, que foi violentada, estuprada. E aí o argumento é justamente esse, mas você vai permitir que uma criança gere fruto desse estupro, desse estuprador. E é claro, a gente está colocando aqui, é óbvio que o assunto está indo para esse lado,
Mas é claro que isso, assim, é menos de 1% de todas as questões de estupro, assim. Essa questão de estupro, não, de aborto, né? É menos de 1% em casos de estupro, sabe? Dos que acontecem. A maioria, a gente já fez vários programas a respeito e tal. A maioria é tipo, cara, não tô afim, quero abortar e dá um jeito, entendeu? E aborta. Sem contar os números que não são contabilizados, né? Mas nesse caso, né, que já é uma minoria da minoria, o argumento ele pega pelo emocional, não é? É um argumento que eu acredito que talvez o outro lado, eu entendo todas as posições, mas é difícil de você contrapor esse argumento, porque vai mostrar que é justamente, porque é fruto de um amor que não foi consentido, de uma situação ali, de uma violência, sabe? Ele é fruto de uma questão completamente hedionda. Arthur, como contrapor isso aí? Posso fazer uma reflexão? Claro. Aqui, para que você que está nos assistindo, você veja como que, trazendo para racionalidade, como que a gente consegue ter mais clareza. Eu vou trazer um caso concreto para que você, junto comigo, nós, no caso aqui, possamos refletir. Esse aborto, em caso de estupro, é chamado de aborto sentimental, né? Vulgarmente, popularmente, vamos dizer assim, até pela própria legislação, conhecido como aborto sentimental. Então, a mulher que se submete, né, a esse procedimento e acaba, então, a criança indo a óbito porque passa por um procedimento de aborto. E aqui eu não estou falando de idade gestacional, estou falando de aborto no sentido genérico. Então, por quê? Porque supostamente ela foi movida justamente pela situação, pela circunstância, então ela vai lá e passa pelo procedimento do aborto. Agora, imaginemos a figura do estuprador. O estuprador, tá? Que fez isso com a mulher. Se o marido desta mulher que foi estuprada, tá? Se esse marido, ele dizendo que está invocando o sentimento de raiva dele, e ele vai atrás, ele vai ao encalço do estuprador e mate esse estuprador. Que crime que é esse? Homicídio. Por que tentam, então, dizer que no caso do aborto não é? Se é um ser humano? Só por causa do tamanho? Porque, no caso, o estuprador está se vendo lá de fora, né? Porque é uma vida aqui fora, né? Uhum. E do ventre da mulher. Uhum. Então, quer dizer, a gente precisa ter clareza. Então, nesse caso, o moço, né? A pessoa, vamos dizer assim, o homem, né? Que movido, ainda que por esse sentimento de raiva, de ira, de ódio até, né? Porque, imagina, né? Mexendo com a sua esposa, estuprar a sua esposa. E aí, o que você faz? Então, se ele vai ao encalço e até, enfim, mata esse sujeito, ele vai responder pelo crime de homicídio. Ainda que possa se discutir ali uma atenuante, mas é um crime de homicídio. Né? Então, quer dizer, no caso do aborto, vamos dizer assim, sentimental, a gente tem que ter clareza de que estamos, na verdade, falando de uma vida. Uhum. Não é uma coisa, não é um objeto, é uma vida. Uhum. Então, quer dizer, o estuprador não teve a pena capital. Por que o bebê vai ter? Faz muito sentido isso. Da mesma maneira, outro caso concreto. Bom, eu tenho 3 filhos, 1 no céu e 2 na terra. Bom, os meus filhos foram concebidos num lar de amor, né? E imaginemos um caso de uma gravidez resultante de estupro. Ou seja, um bebê que foi concebido numa situação de violência. Aquele bebê, aquela mulher que está grávida daquele bebê, no qual ele foi concebido numa situação de violência. Esse bebê, pensando numa mulher grávida, né? Digamos que eu estivesse grávida, né? Não estou, mas digamos que eu estivesse. O meu filho tem mais dignidade do que aquele bebê. O meu bebê é mais ser humano do que aquele bebê no ventre daquela mulher. Porque o meu bebê vai ser considerado uma espécie de cidadão de primeira classe e o que foi concebido numa situação, de violência, por mais, assim, absurda que seja a situação, por que aquele bebê ele vai ser considerado um cidadão de segunda classe? Uhum. Quer dizer, onde nasce a dignidade da pessoa humana? Né? Então, a gente tem que ter essa clareza. Então, quando a gente está lançando mão nesses argumentos, em nenhum momento a gente citou situações religiosas. Argumentos religiosos eu poderia citar. Mas eu não citei. Aqui a gente tá falando, inclusive, de realidade objetiva. Lei natural. Né? Lei natural. Já esqueceram. E também de ciência, porque, vamos lá, quando a gente estuda, quando a gente pega lá o livro famosíssimo na medicina, Moore, quem é obstetra, ginecologista, enfim, com certeza já estudou Moore. E lá vai dizendo que o desenvolvimento humano, ele começa quando há a fecundação do espermatozoide no óvulo, ou seja, no encontro de gametas. Uhum. Então, o Moore, tá?
vai dizer que ali começa uma vida, tem uma vida. Até Na porque aquele concepção, DNA nunca mais vai se repetir. Ele é único, Exatamente. exclusivo e irrepetível. E porque não existe essa discussão para outras espécies. Eu acho isso tão engraçado. Fossem 2 girafas ali. A partir da concepção chama o quê? Vida. E se fossem 2 ursos? A partir da concepção chama o quê? E 2 seres humanos? Veja bem, acho que é um aglomerado de células. Não é nem só com relação aos animais terrestres, assim. Cara, um cientista indiano descobriu que na parte sul da Lua tinha gelo e achou um micro-organismo, célula. não sei o quê. Descobrimos vida na Lua. E não é não são células ali, não são células vivas e etc, sabe? É um muito louco micro-organismo, isso, é um negócio É. pueril, assim, mas Exatamente. chamam de vida, não chamam? Sim. É isso. E a gente tá falando de uma identidade genética própria. Ou seja, um patrimônio genético próprio. Se a pessoa tenta colher, sei lá, DNA, vai perceber que é um DNA próprio daquele bebê, né? Então, meu Deus do céu, qual é a discussão? Então, é vida desde a concepção. E ainda, aí eu vou além. Aí, pra poder provocar um pouquinho o pessoal do direito, né? Eu sou advogado de formação, então tem que provocar o pessoal do direito. Por favor. No direito penal, o que a gente tem, né? Bom, quando há dúvida quanto à inocência de uma pessoa, qual é o princípio invocado? Indúbio pro réu. Na dúvida, não vai se manter a pessoa presa preventivamente. Ou então vai manter aquela pessoa com pena privativa de liberdade. Né? A pessoa não vai ficar presa se você tem dúvida sobre a sua inocência, certo? Vamos lá, se a gente tem dúvida, não existe dúvida, vamos lá. Hoje nós sabemos, pela medicina, pela evolução científica, que não há dúvida quanto ao marco inicial da vida. Sabemos ser desde a concepção. Mas digamos que houvesse uma discussão. Não. A gente não sabe se é desde a fecundação, se é desde a anidação, ou seja, quando da implantação no óvulo ali, no endométrio. Eu não sei se é com 5 semanas, eu não sei se é com, 12 horas, se é com 5 dias, Se houvesse dúvida, seria lícito matar um ser humano? Se você tem dúvida, como é que você vai matar? Indúbio pro nascituro. Era o mínimo, isso é uma questão racional. Era o mínimo que deveria ser pleiteado ali, né? E ser invocado. Se você inclusive. corre o risco de matar... Exatamente. Não, e é aquele negócio de ato e potência também, gente. Vai virar o quê? Vai virar o quê? Se aquele virar uma cadeira, Vai né? virar uma cadeira, meu Deus do céu. Não tem como. Exato. Bom, Cris, há 2 outros assuntos que eu queria discutir a respeito disso, que são periféricos, mas não são. Na verdade, estão diretamente relacionados. A primeiro um argumento também que eu vi ser bastante levantado é assim: esse povo conservador fica aí defendendo a vida, mas ninguém leva o bebê para casa. O que acontece, afinal de contas, com esses bebês e com essas mulheres hoje? O movimento Pro Vida tem estrutura para acolher? Como é que é hoje isso? Aí eu faço um convite a todos a que conheçam o trabalho do Movimento Pro Vida. Muitas pessoas que criticam o Movimento Pro Vida, criticam sem conhecê-lo. Aí realmente, né, fica até difícil. leviano, injusto, né, criticar algo que não se conhece. Então, o que faz o Movimento Pro Vida? O Movimento Pro Vida, ele dá subsídios para aquela mulher, para que tenha uma condição de, obviamente, ter aquela criança. Então, a mulher, ela vai ser acolhida. Primeiro ponto é a dignidade da mulher, né? Então, vai se acolher a mulher, obviamente, vai se cuidar da mulher, vai ter toda uma proteção, um acolhimento a essa mulher. Psicológico e material. Né? Material, sentimental, de todas as ordens possíveis, inclusive emocional, etc., com todos os desdobramentos disso, que a gente sabe que, a depender da forma no qual aquela criança foi, na qual, né, essa criança foi concebida, sem dúvida, deixa marcas profundas naquela mulher, né? E o que se faz? Acolhe-se a mulher e o bebê. Então, assim, são as 2 vidas que são igualmente importantes. A gente não tá aqui elegendo e hierarquizando. Não, a vida de um pesa mais que a vida de outro. A vida de ambos são importantes, né? A gente não pode colocar aqui critérios, porque seria até injusto a gente colocar critérios. A vida, no seu estágio de maior vulnerabilidade, é aquela que está no ventre materno. E aquela mulher também está numa situação de vulnerabilidade, muitas vezes, e ela precisa desse acolhimento, evidente. Então, o Movimento Pro Vida, ele vai lá, ele dá suporte, como citei, de ordem, inclusive, material, faz esse acolhimento para que ela tenha condições de ter aquela criança e depois segue acompanhando aquele processo, né? Não é só no pré-natal, é durante, né, o parto, é também pós-parto. E aí se vê, por exemplo, tem mulheres que têm o desejo de encaminhar para adoção, o que também é um ato de amor, porque ela vai permitir que aquela criança, né, tenha o direito à vida preservado e depois vai encaminhar para uma família acolhedora. Quantas famílias estão na fila de adoção? Quantas famílias gostariam de acolher e abraçar uma criança, né? Então, uma criança vai crescer num lar de amor. Então, isso é bonito de ver. Então, muitas mulheres realmente, né, elas
acabam querendo realmente encaminhar a criança para adoção. Agora, eu já vi também relatos de mulheres que, ao ouvir o choro do bebê, desistem. E aí é que também tá o choro e o ranger de dentes das feministas, tá? Porque elas não suportam isso. Porque realmente muitas mulheres são demovidas dessa ideia. Então, quer dizer, por isso que eles precisam, entre aspas, matar pra tirar. Gente, com 4 semanas você ouve o coração batendo. Já 4 para 5 semanas, né? 16, 21 dias, bebê, exatamente, já tá com o coração batendo, né? Sem dúvida. Então, quer dizer, qual é a dúvida quanto a isso, né? A questão da vida. Então, o Movimento Pró Vida, ele faz todo esse processo, né? E, sem dúvida, além de também sugerir, se a mulher não quiser manter aquela criança consigo, ela pode encaminhar para adoção. E aí, como eu citei, tem o Instituto da Entrega Legal, né, que desde 2017 há um processo de desburocratização. Isso é maravilhoso. As pessoas têm que ter ciência de que essa entrega legal é possível. Como é que é isso? Que é a entrega voluntária. Basicamente, a mãe, né, a família em si, a mãe, ela pode optar por entregar a criança voluntariamente. Então, vai ter que envolver, evidentemente, a vara, né, da criança e do adolescente, justamente para que faça esse acompanhamento, esse processo, e aquela criança, em tempo breve, ela seja, então, encaminhada para aquela família acolhedora. Né? Então, há uma desburocratização desse processo. Só para eu entender, porque, por exemplo, ela entrega direto já para alguma família ou entra em algum processo, tipo, para as pessoas que estão na fila da adoção? Como é que funciona isso? Só para ficar o mais claro possível pro pessoal de casa. Como é que é essa entrega? Então, geralmente tem a fila de adoção, né? Sim. Que ela, obviamente, ninguém vai burlar esta fila. Mas quando a gente fala da desburocratização, é porque no curso desse processo, com o envolvimento da vara da criança e adolescência, muitas vezes pode ter, de repente, uma família que já está ali apta a receber, a acolher. Então, o juízo pode entender que aquela criança pode ser recepcionada naquele lar, entendeu? Então, por isso que eu falei que é sem burocracias, entendeu? Mas não é burlando um procedimento, Sim. o cadastro, etc e tal. Né? É só uma facilitação nesse curso, né? Por isso que a gente fala de entrega voluntária ou entrega legal, que é possível. E muitas pessoas não falam sobre isso. Por exemplo, o movimento feminista, eles são obstinados, né? Elas são obstinadas a que se deixar fixados, né, nas câmaras e nos serviços de saúde, cartazes com os dizeres de que é possível a mulher passar por um aborto se ela for vítima de violência. Eles querem que tenha isso, mas ninguém deixa, né? Porque há choro e ranger de dente quando a gente tenta colocar um cartaz dizendo que é possível a entrega legal. Então, quer dizer, olha só o intento delas. Ou seja, olha o que move essa gente, né? É a morte, de fato, né? É o ânimos, né? Realmente parece que matar pra tirar a criança. Não, e o argumento é que fica parecendo que nós que somos pró-vida, né, estamos defendendo então, que a criança ali, ou o jovem que foi violentado, nesse caso, né, em específico, que ela fique com a criança e que seja uma obrigatoriedade. Mas ela vai ter que ficar... Não, ela pode doar a criança. Né? Quantas instituições, inclusive, não abraçam, né? A própria igreja. Exato. Né? Que faz todo essa tratativa, assim, né? Com famílias, né? Que podem também acolher Isso. tanto essa moça quanto as crianças, né? Ô, Cris, eu queria entrar num tema agora um pouco mais obscuro ainda do que o tema em si, que é o que move essa sede de morte. Porque eu acho que diante disso que nós estamos falando, o fato de que a mulher já vai ter que passar por um parto, o fato de que ela já vai ter que passar por aquela situação extrema de vulnerabilidade que se deu pelo estupro, no caso do estupro, né? Isso fora aquelas que engravidaram não por estupro, mas que querem passar por aquilo. O que faz um grupo de mulheres, inclusive, desejar com tanta sanha que a mulher de fato aborte? Assim, isso é realmente desejo dessa massa de mulheres? Ou existe algum interesse escuso por trás? Existe gente lucrando com essa indústria da morte? Quem que planta esse tipo de semente na cabeça das pessoas? E se isso vem lá de fora também, né? Ou se é só daqui. Que tem pessoas lucrando para matar e para exercer essa sanha de matar, não tenho a menor dúvida, né? E sem dúvida há muito dinheiro envolvido, há pessoas que recebem grandes investimentos, robustos investimentos que vêm de fora, sim, né? Inclusive, eu acho que era necessário, né? E um dia a gente, se Deus quiser, vai ter essa condição de fazer uma verdadeira CPI do aborto, né? Eu não vou mentir,
é um desejo que eu tenho de rastrear esse dinheiro. Da onde que vem, para onde que vai. Qual é o destino, né? Então, eu não sei se está no momento agora de fazer, mas o fato é que a gente precisa fazer em algum momento, sim. Foi feita uma CPI, só um parênteses, foi feita uma CPI no aborto lá em Santa Catarina, quando aquele caso da menina de 29 semanas, né? Foi submetida a um procedimento. E detalhe, com uma recomendação, tá? Eu diria que coercitiva por parte do Ministério Público Federal, por meio de uma procuradora, determinando que o hospital realizasse o procedimento. Ou seja, obrigando o médico a assassinar alguém. Sob pena de, né? Então, quer dizer, por isso que eu falei da recomendação coercitiva. Então, a gente percebe esse lobby, né, pra cultura da morte. Recomendação é ótimo, né? Recomendou que você tem que fazer. Exatamente. Então, que há, né, capital envolvido, dinheiro envolvido, eu não tenho dúvida mesmo. E vem, né, de grandes multinacionais, de ONGs que têm interesse nessa pauta, e aí a gente fala dos interesses escusos. Eu vou dar alguns dados, alguns exemplos, né, pra gente perceber como e por que a gente precisa rastrear, né, aquela história do follow the money, seguir o dinheiro, entender, né, pra poder realmente chegar nos grandes agentes, porque que há atores ocultos, a gente sabe. Eu diria até, numa metáfora aqui, talvez haja aí uma mão invisível, né? Para realmente instrumentalizar pessoas e grupos para poder favorecer essa agenda de morte, né? Agora, quando a gente observa o movimento internacional, as coisas ficam mais claras. Quando a gente olha, por exemplo, o Brasil, em que pese todas as dificuldades que ainda nós tenhamos, e tenhamos muitas mesmo, né? A gente tem muita dificuldade, né? Sobretudo com essa pauta, parece que a agenda está avançando. Mas o fato é que o Brasil, ele permanece, graças a Deus, né? Sendo aí uma zona de resistência. Quando a gente fala de Brasil conservador, é nesse sentido, de que o Brasil, ele tem um sentimento... O povo brasileiro, em geral, ele tem realmente um sentimento ali pró-vida, pró-família, valores que a gente chama de conservadores, né? Valores cristãos perenes, valores cristãos que fundaram a nossa civilização, por exemplo, né? Então a gente fala disso, que são valores, quando eu falo perenes, eu me refiro que, independente de época, de cultura, são valores que ficam. Vida e família são 2 exemplos. A sacralidade da vida desde a concepção, isso é muito sério para as pessoas que realmente entendem esse valor da vida, etc., a dignidade da vida desde a concepção. Então a gente vê o Brasil dessa forma, né? Então o Brasil é tido como um país majoritariamente conservador e permanece zona de retaguarda, zona de resistência. Quando a gente olha o movimento internacional, a gente vê aqui o que aconteceu nos países vizinhos aqui na América Latina. A gente vê, por exemplo, o movimento na Argentina. A Argentina tem uma das maiores marchas pró-vida. Se a gente olha o movimento pró-vida da Argentina, é impressionante. Eles colocam milhares de pessoas nas ruas. E por que a Argentina legalizou o aborto? Foi por meio, inclusive, do parlamento argentino. Que eu achei mais, desculpa a expressão, bizarro. Porque, bom, o parlamento deveria representar a vontade majoritária, né? Se a população argentina é majoritariamente pró-vida, como é que pode o parlamento? Então, quer dizer, a gente já consegue perceber o lobby por trás disso. Em outros países, como, por exemplo, México, Colômbia, Chile, foi por meio de quê? Da Suprema Corte. Então, quando eles não conseguiram por meio dos parlamentos locais, eles tentaram uma via transversa, uma via, de repente, um subterfúgio, por meio da Suprema Corte. Então, a gente viu na Suprema Corte dos países, como aconteceu nos Estados Unidos, em 73, o caso Roe versus Wade, culminando na legalização do aborto, né? Lá, e que, graças a Deus, repito, a situação foi revogada depois de 50 anos, né? Então, a situação lá tá, graças a Deus, já resolveram, né? Mas, e nesses países? Quer dizer, da onde que vem isso? Da onde que vem esse laboratório, esse escritório? Tem um escritório que cuida de todo esse processo, né? Esses processos, para fomentar esse lobby para a cultura da morte no mundo. Muita grana envolvida, né? Muita grana envolvida. Você citou várias vezes esse termo, inclusive agora, cultura da morte. E esse foi um termo cunhado pelo Papa São João Paulo II, numa encíclica que é Evangelho da Vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é essa cultura da morte e o que isso tem a ver com a desconstrução da família, essas agendas de gênero, aborto, divórcio, inclusive, anticoncepcionais, etc. A cultura da morte, assim, em linhas gerais, num bom português, eu diria que é tudo aquilo que atenta contra o direito natural. O que é direito natural, num bom português também? É tudo aquilo, vamos pensar, direito natural, é aquilo que é inerente à natureza. Não é uma coisa que é imposta, seja pela legislação, pelo imaginário humano. Não. É algo que é inerente à natureza. Um exemplo disso é a vida, né? A vida, se eu pego qualquer sociedade que se preze, a gente sabe que matar alguém é crime. Que é um erro. Nem vou botar crime, vou botar erro. Matar alguém
é errado ou não é? A gente tem condições, pela nossa razão natural, de saber que matar alguém é errado. Não precisa ter uma legislação que diga, matar alguém é crime de homicídio. A gente tem, porque a lei, nesse caso, por exemplo, o Código Penal, ele está acompanhando essa matéria de direito natural. Agora, por que há essa flexibilização, né, quando existe, por exemplo, o aborto nessas determinadas circunstâncias, que é uma flexibilização do direito natural, ou seja, é uma violação ao direito natural à vida. O direito à vida é inviolável. E ponto. Não é porque a Constituição diz. A Constituição está preservando o que é matéria de direito natural. Mas é porque é ligado à natureza. É a realidade objetiva das coisas, que não cabe ao homem perverter, subverter, mudar a realidade. Né? Criar distopias, etc. Um rápido complemento Claro. só. Eu me lembro muito, é inegável, eu não consegui lembrar, do Frederic Bastiat, no seu livro A Lei. Ele fala justamente a respeito dessa questão, dessa jurisprudência aí, de tipo, cara, não é porque algo está escrito num pedaço de papel e foi legalizado que aquilo de fato é ético-moral. Assim como o nazismo esteve dentro da lei, assim, era legal. O nazismo foi legal. O Holocausto estava dentro da lei, a própria escravidão. Né? Isso era tudo legal. E não quer dizer que isso são coisas boas só porque tá na lei, né? Não é moral. Exato. Pelo contrário, são questões intrinsecamente mais, como o aborto. É intrinsecamente mal, ainda que se queira legislar e tentar flexibilizar. Né? Então, é isso que a gente fala. Cultura da morte é o que se atenta ao direito natural. A vida, a família, pensando na sacralidade da família. A gente vê muitas ideologias nefastas que atentam contra a sacralidade da família. A gente vê, como você citou, a questão do divórcio, a indissolubilidade do matrimônio. São questões ligadas à natureza. Como, por exemplo, vou além, a educação dos filhos, que é competência primária da família. Quer dizer, educar os filhos é direito natural dos pais e ponto final. Não é o Estado que tem que dizer o que é. Não, é direito natural dos pais. Então, quando a gente fala de cultura de morte, tudo aquilo que atenta, que viola, né, realmente aquilo que é perene, que é sagrado mesmo, né? Então, por isso que esse termo foi cunhado, sim, né, por São João Paulo II, na encíclica Evangelho Vitae, que ele falava que existe uma cultura de morte instalada no mundo. E aí, por exemplo, quando a gente estuda a cultura da morte, os primórdios, os aspectos históricos, a gente vê onde que surgiu as pílulas, onde que surgiram, por exemplo, eu diria a mentalidade contraceptiva, não estou falando dos métodos apenas, a mentalidade contraceptiva, aquela coisa. A gravidez é um fardo. A gravidez não vou dizer que seja uma doença, tipo, para alguns, né, eles encaram quase que como se fosse. Tanto que a Lei Cavalo de Troia fala de quê? Profilaxia da gravidez. Como se a gravidez fosse uma doença. Não é. As feministas, lá historicamente falando, principalmente na segunda onda do movimento feminista, né, a gente vê lá Sulamit Firestone, né, Kate Millett, política sexual, a dialética do sexo, elas vêm trazendo quase que um fardo para a mulher, dizendo que a gravidez é como se fosse um fardo. Porque impede a mulher de sonhar, porque escraviza a mulher, o matrimônio é uma escravidão para a mulher. Engraçado que o próprio movimento feminista, ele bebe muito da fonte de quem? Embora muitos não saibam ou até tentem negar, de Marx e Engels. Sabe por quê? Tem um livro, que eu até vou citar aqui para vocês, que chama, né, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Esse livro foi escrito, né, por Engels, póstumamente publicado, quando Marx já tinha... No caso, Marx e Engels escreveram juntos ali, teve uma contribuição de Marx. E por que eu falo que foi póstumamente publicado? Porque a autoria atribuída a Engels, porque Marx tinha morrido no ano anterior, eu acho, quando esse livro foi editado, foi publicado, né? E esse livro, ele é muito claro. Marx e Engels, eles deixam registrado que a origem das opressões sociais, a origem das opressões sociais é a família. Então, quer dizer, se a origem das opressões sociais é a família, você tem que fazer o quê? Acabar com a família. Porque a família, ela reverbera, ela repercute uma lógica burguesa, né? Lógica sexual burguesa. E também a propriedade privada, que para os marxistas deveria acabar. Então, quer dizer, para isso, para acabar com essa perpetuação da propriedade privada, tem que acabar com o quê? Com a família. Então, quer dizer, a gênese está ali. E aí depois as feministas vieram, né, aprimorando as questões, bebendo dessa fonte, assim, aí tem uma questão de cadeia, por assim dizer, né? Então, assim, as questões foram acontecendo, foram pavimentando esse caminho, né? As feministas vêm, e aí depois vem com aquela ideia de que o casamento é um fardo, de que a mulher, ela tá sendo oprimida pelo marido. Da mesma forma, quando Marx falava lá que o opressor, né, tinha lá o trabalhador, que era oprimido, e o opressor, que era burguesia. A mulher, no caso, ela estaria sendo oprimida pelo seu opressor, que é o marido. Só então, mudou quer dizer, a ordem
dos luta de fatores classes. ali. E a criança oprimida pelos pais. É sempre uma relação Intrafamiliar. de opressão. Sempre entre Intrafamiliar. raça, dividir para conquistar. Eu tô só me lembrando pro É isso pessoal aí. de casa também que nós fizemos um conversa paralela só sobre a questão dos anticoncepcionais. Ficou excelente. Foi muito né? bom. Felipe, doutor Felipe. Felipe Muito Duarte. bom. Felipe Felipe Duarte. Duarte, Ah, ele é excelente. maravilhoso. Pro pessoal de casa que quiser também assistir, Nossa, tá? mulheres, no nosso vejam. canal. Mulheres que não viram este programa ainda, vejam. Doutor Felipe Duarte sobre anticoncepcionais. Esqueça tudo Toda que essa você já questão- viu sobre isso e veja lá. As questões das patologias envolvidas, né? Todas as As consequências, as consequências, as mentiras da indústria farmacêutica e por aí vai. Muito interessante. É legal porque ele é muito embasado nos estudos científicos. O doutor Felipe é fera. Mas então você vinha falando dessa cultura da morte. Sim, exatamente. Então a cultura da morte é isso que está instalado, né, na sociedade de modo geral, e hoje a gente tem uma cultura da morte que tem que ser combatida. Então, por exemplo, desde lá de trás, aspectos históricos, pegando esse gancho, começaram a promover, né, justamente para fazer um controle de natalidade, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a promover os métodos contraceptivos, o DIU e por aí vai. Liberdade né? sexual. Liberdade sexual, né? Essa revolução sexual que veio a reboque. Então, tudo isso fez parte desse pacote. Pra quê? Pra fazer um controle de natalidade, um controle populacional, né? E pra também não só fazer o controle populacional, mas eu diria um controle corpo-comportamental. Isso hoje é sintomático, que a gente percebe. E o modus operandi é exatamente esse. Né? Então, citei esses exemplos para mostrar que existe interesse externo, existe interesse de fora, né? Há aí um movimento internacional. Aí, quando a gente fala de aborto, propriamente dito, a gente vê que as estratégias são as mesmas. Então, hoje, a gente tem aqui na nossa Suprema Corte, tramitando uma ADPF 442 que visa a legalização, a descriminalização, melhor dizendo, do aborto até 12 semanas de gestação. Só que assim, tem gente que acha até 3 meses. Não, porque a própria ADPF inteira, ela simplesmente deixa claro que há uma desumanização. Eles desumanizam. E na desumanização, sinceramente, gente, vai ser aborto irrestrito. É a pavimentação de um caminho para um aborto irrestrito. E não tem volta, né? Não tem volta. Então, quer dizer, o modus operandi é esse, por meio da Suprema Corte. Por quê? Porque no parlamento não passa. E é engraçado como, por exemplo, a gente pega uma organização tipo a Planned Parenthood, que diz que tem como objetivo a estruturação da família, né? E óbvio que não, quando você vai ver ali ao pé da letra nas ações práticas, mesmo o grande objetivo é a disseminação do aborto. Esse é o grande objetivo, disseminar o aborto, facilitar o aborto e implementar as políticas abortistas. E a maneira como eles agem é engraçado porque não é tão na surdina assim. Eu me lembro quando houve aquele lançamento da Wandinha, do seriado da Wandinha. Ela, inclusive, na bio. Na bio, era isso que eu ia falar. Eles sabiam que aquela menina iria estourar, aquela atriz iria estourar. E aí, é claro, já fizeram um conchavo ali. Eu não sei se com a aquiescência dela ou não. Eu também não sei até que ponto que as pessoas são usadas de massa, de manobra daquilo e compram um discurso legal, assim, cool, sabe? Ou se elas realmente entram naquilo sabendo o que estão fazendo. Acho que há as duas coisas. E aí, quando ela explodiu, todo mundo viu o Wandinha e falou: quem é essa atriz? Foi lá no Instagram dela. A bio dela só tinha isso. Um link Era só da Planned Parenthood. Era um link pro site. Só isso, sabe? E aí eu me lembro de que foram 20 milhões de seguidores que ela ganhou em coisa de poucos dias, sabe? Então, assim, são ações rasteiras, são ações... E realmente elas vêm de fora, né? Elas vêm dessas grandes corporações, instituições que têm muito a ganhar. Você Posso contar 2 dados? Claro, por favor. Falando de International Planned Parenthood, que é a IPPF, né? Que é conhecida como multinacional da morte, exatamente por isso, porque na aparência eles, controle de natalidade, planejamento familiar, mas há incutido ali exatamente esse propósito, né? De fomentar essa flexibilização do acesso ao aborto, não só clandestino, tudo mais, mas não só ali nos Estados Unidos, mas no mundo. E aí eu vou citar dois nomes, né? Duas personalidades que se tornaram grandes pró-vida, né? Eu tenho citado isso em vários lugares, até para as pessoas entenderem como é que funciona a coisa. E também qual é a estratégia adotada pela militância abortista. Quando a gente citou sobre a metodologia, né? A estratégia deles de invisibilizar o bebê, que isso é estratégico para eles, eu vou mostrar por que eles fazem isso. Bom, eu vou citar primeiro Bernard Davidson, que era um ginecologista norte-americano, né? Bernard Davidson, que depois, vocês podem até ver direitinho o documentário, né? Chamado The Silent Scream, que é o grito silencioso. Sim, Muito legal. Que ele conta Pesado. a história. Maravilhoso. Pesado, mas assim, Bom. interessantíssimo. Bom, Bernard Davidson, na época que ele era diretor
né, do Centro de Saúde Sexual e Reprodutiva lá de Nova York, ele praticava milhares de abortos. Ali era um laboratório mesmo, eles praticavam muitos abortos. Só que com o passar do tempo, na década de mais ou menos 1970, né, houve aí novas tecnologias para ultrassom. Então, a ultrassonografia, ela teve, né, suas evoluções também, ou seja, suas novas tecnologias com as quais se permitiu ter acesso ao desenvolvimento humano do bebê. Então, quando ele se deparou com a ultrassonografia, quando ele viu, na década de 1970, tá? E ele que era um dos grandes promotores do aborto, ele praticou milhares de abortos. Isso ele fala claramente, né? Então, quando ele viu um bebê tentando se esquivar daquelas agulhadas, né? E viu como é que realmente o bebê ele sente dor, né? Quando passa por esse procedimento, ele teve um estalo ali na vida dele. E ele, daquele momento que ele viu, ele presenciou, por meio da ultrassom, ele passou a ser, então, um grande agente pró-vida. Então, ele antes era um grande promotor da cultura da morte e passou a ser uma grande liderança, um grande militante pró-vida. Tanto que ele escreveu O Grito Silencioso contando a sua história. Porque ele viu. Isso é muito interessante porque a maioria das feministas, quando defendem o aborto, elas não sabem nem como é o procedimento. Desmembrar os próprios membros, acho que né? 9% as pessoas não sabem. É de gente instrumentalizada. Acho que vai sair só uns gotinhos de sangue, acabou, que não é nada. Não tem ideia. Outro ponto, ou melhor, outra personalidade que eu também faço questão de reforçar aqui, aí pegando o gancho da IPPF. Uma que foi diretora da IPPF na época, tá? Abby Johnson. Abby Johnson, ela também, como diretora da IPPF, era responsável por realizar diversos abortos. IPPF, o que é? Só pra galera de casa. International Planned Parenthood. É uma... Repito, assim, a gente chama de multinacional da morte porque eles trabalham com essa questão de planejamento familiar, mas com a intenção mesmo de avançar, né, e flexibilizar os acessos aí ao aborto no país e também fora do país também, ou seja, internacionalmente falando. Né? Tanto que tem seus tentáculos a IPPF, né? Tem ONGs, etc., que são ligados, são conectados ali. Né? Por isso que eu falei que tem dinheiro envolvido. Claro, tem que ter investimento para esse tipo de prática. Então, ali, a Abby Johnson, né, ela era responsável, uma diretora da IPPF, também era responsável pela prática de diversos abortos. Ela, ao ver o ultrassom pela primeira vez, vendo o bebê tentando se eximir, se esquivar da agulha, ela realmente teve um choque de realidade. Tem também um filme a respeito. Tem um filme, 40 Dias pela Vida, O Milagre da Vida, na verdade. 40 Dias pela Vida. Sensacional esse filme, tá? Vejam, né? Eu acho que, assim, vale muito a pena, tá? Porque ali a gente... Né, é aquela história que a gente citou, né? Até usando um jargão, que os olhos não veem, o coração não sente. Quando a gente não vê, tá invisível aos nossos olhos, parece que tá tudo bem. Mas quando a gente tem aquele choque de realidade, ver o bebê ali se esquivando, sentindo dor, aí é outra história. Se alguém não teve a curiosidade de olhar, acho que vale a pena. Eu, infelizmente, vi isso. Quisera eu desver, porque eu não precisava dessa prova para poder concordar. Depois que o bebê já está morto, você tem que tirar o bebê dali. E dependendo do tamanho dele, você precisa cortar a perna, cortar o braço, cortar a cabeça, desmembrar. Você vai tirando. Sucção, né? Quando você coloca esses pedaços do bebê em cima de um... Que você vê aquele ser humano esquartejado ali. Sim. Sabe? Que não teve a menor chance de defesa. E aí, usando o argumento da Cris, o estuprador não vai passar por aquilo. Ele não vai passar por aquilo. Então, assim, todo mundo perde. A criança é assassinada, o estuprador não vai passar por aquilo, a menina, de toda forma, teve que passar por um parto e ainda vai passar pelo processo psicológico de ter feito um aborto, ter sido responsável em algum nível pela morte daquela criança. Assim, é um negócio de um nível demoníaco, sabe? O crime já foi cometido, por que cometer um novo crime? Exato, um novo crime, exatamente. E falando só a respeito dos filmes, né? Não posso deixar de lembrar o pessoal de casa, se você ainda não assistiu na nossa plataforma, né, temos Duas Vidas, que é um original BP a respeito da vida, né? Então é um documentário feito com várias pessoas, tem vários relatos, inclusive, de pessoas que passaram por tentativas de aborto ou por abusos, etc. E, então, muito chocante o documentário, mas muito necessário. Então, vale a pena, se você ainda não assistiu Duas Vidas na Brasil Paralelo, tem um link na descrição para você poder assinar qualquer plano, você consegue assistir. Boa. Agora, Cris, embora o Brasil seja majoritariamente, ainda que de forma intuitiva em grande parte das pessoas, a favor da vida, a gente sabe que o establishment, né, a grande mídia e, de maneira geral,
quem mexe os fantoches, digamos assim, é contra a vida. E vozes como a sua, muitas vezes estão na contracorrente, assim. Você acaba sendo persona não grata, vide pelo judiciário, né? O que a gente vê hoje no Poder Judiciário. Recentemente, nós estivemos aqui com o Diego Falcão, que foi mandado embora da equipe de vôlei, de basquete, né? De basquete feminino, justamente porque ele se manifestou pró-vida. E eu queria que você falasse para nós como que são vistas essas vozes como a sua, como a do Diego, que dentro do establishment teimam em argumentar pró-vida. Um pouco dos bastidores, Conta como é pra que nós é. um pouco desse atrás das coxias. Bom, acho que perseguição é um caminho, infelizmente, é um caminho natural, eu diria. Não que nós desejemos isso, não é isso. Mas aí sim, vou pensar, aí do ponto de vista até religioso. Bom, Cristo, ele foi perseguido e foi morto injustamente, né? Nós, aí sim, como cristãos, no meu caso, como católica, a gente sabe que durante muito tempo, o próprio Ocidente, etc., na sua construção, né, o sangue dos mártires, né, que foi semente de evangelização, né, e construiu o Ocidente, tá? Então a gente vê, olhando para trás historicamente, a gente vê a que preço, né, que a gente chegou até aqui. Hoje, talvez de uma forma mais incruenta, ou seja, sem sangue, quer dizer, sem o nosso sangue, mas às custas de muitos sangues inocentes, né? Então a gente vê uma distorção e também uma inversão de valores muito grande. Agora, é aquela história. É uma oportunidade também muito grande de a gente mostrar de que lado que nós estamos. Porque, assim, se a gente sabe que a perseguição ela é natural para todo e qualquer cristão no mundo, dada, como eu disse, a parte histórica, a retrospectiva histórica, se nós fizermos, olharmos para trás, a história do cristianismo, etc. Mas, enfim, bom, nós chegamos até aqui. E a nossa voz, ela precisa ser ouvida, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem hoje que reafirmar o óbvio. A gente precisa reafirmar que a gente não pode matar um bebê. A gente tem que dizer, olha, é errado, não pode matar um bebê inocente. Não se pode tirar a vida de uma pessoa. Hoje a gente precisa reafirmar o óbvio. Não deveria sequer estar sendo discutido. Então, que mundo é esse? Agora, a gente tem, talvez, dois caminhos aí. A gente pode consentir tacitamente com isso, ficar calado, realmente para não, entre aspas, ter aquela aparência de perseguição. Ou a gente pode ter a voz eloquente sendo ouvida, ainda que muitas vezes a gente tenha que pagar um preço por isso, mas com ousadia, com coragem, realmente enfrentando. Por quê? Porque é o certo. O certo sempre vai ser o certo. Independente de quem tá vendo, não é isso? Pois é, então a gente não pode deixar de pregar a verdade, pregar o que é certo, fazer a coisa correta, né? Fazer de forma adequada, né? E defender aquilo que é certo. Senão, quer dizer, que mundo é esse que a gente já tá? E as pessoas hoje, elas estão ali no espiral, muitas vezes, né? No espiral do silêncio ainda, sabe? Então a gente não pode deixar de falar, a gente não pode deixar de elevar a nossa voz, e sobretudo por aqueles que não têm voz ainda, né? E que precisam da nossa emprestada para defender aquelas vidas. E aí, eu sempre falo do primeiro fratricídio da história, né? O primeiro homicídio que aconteceu na história, que foi quando Caim matou Abel. Que o sangue de Abel bradou aos céus por justiça e vingança. Então, quer dizer, quantas vidas inocentes estão sendo ceifadas? Né? Quantas bandeiras de países estão sendo manchadas com sangue inocente? A gente vai permitir essa atração de maldição para o nosso país? E aí eu entendo que o fato de sermos resistência, né, isso ganha ainda mais força. A gente precisa levantar o nosso povo pró-vida, porque sim, nós somos maioria. Parece que não, mas nós somos maioria. Tá, mas nós somos maioria na população. Você sente que somos maioria no Congresso também? Ainda assim, eu acredito do fundo do coração que em números nós sejamos maioria sim. O que eu quero dizer com isso? Que nas votações, sem dúvida alguma, uma matéria dessa natureza não passa no parlamento. Não passa porque, primeiro, o parlamento ele representa a vontade popular que é soberana, né? Ou seja, majoritariamente falando, a sociedade é contra o aborto, então o parlamento é o reflexo dessa democracia e eu tenho certeza que os parlamentares honrariam, né? Digo aí, maioria deles, eu diria, né? Honrariam esses votos dos eleitores e colocariam ali, por exemplo, um sepultamento dos projetos contra a vida. Tá? Diferentemente da Argentina. Exatamente. Eu acredito que no Brasil nós sejamos, sim, em termos quantitativos, numericamente falando, claro, a gente realmente tem ainda a maioria nessa bancada em relação à pauta pró-vida. Não posso dizer em todas as pautas. Estou falando na pauta pró-vida, tá? Isso em relação ao aborto. Agora, também tem uma questão. Que aí é um caso que a gente tem que fazer total autocrítica e também
exortar para o estudo, né? Da mesma forma que a gente sabe que aborto é um tema que não passa, o outro lado é estratégico. O outro lado, eles se camuflam também. Como eles sabem que se colocar qualquer projeto de lei que tenha ou tente, né, fazer uma flexibilização de aborto que não passa, o que eles começam a fazer? Manipulação semântica. Então, eles, em vez de chamarem aborto, eles não chamam mais aborto. Começaram a chamar de direitos sexuais e reprodutivos, que é uma revolução por meio da linguagem. Ou seja, tem uma aparência, uma conotação de coisa boa, mas, na verdade, é aborto também. Entendeu? A diferença é só que tem um outro tema, direito. Quem vai ser contra direitos, né, sexuais e reprodutivos? Sim. Legal, né? Isso O direito aí- da mulher, né? Direito é da uma mulher. coisa... Ou quando falam em interrupção da gravidez, eu acho Interrupção ótimo. né? voluntária da gravidez. É. Quer dizer, tudo isso é aborto, planejamento reprodutivo. Aborto também no seu íntimo, no seu âmago ali. Só que, é aquela história, são as estratégias que eles adotam por meio da linguagem. Eles vão camuflando, eles vão manipulando, por isso que a gente tem que estar sempre estudando e observando internacionalmente também. Por exemplo, grande parte desses conceitos, eles vieram importados da ONU, de conferências da ONU. Conferências, por exemplo, Cairo, 1994, Pequim, 1995. Né, os princípios, por exemplo, de Yogyakarta, a própria questão de gênero também, muito importada dos princípios de Yogyakarta, e hoje, inclusive, balizando aí muitas jurisprudências nos tribunais. Então, quer dizer, a gente já vai vendo um movimento internacional, sabe? Quando a gente fala de cultura da morte, está instalada aí, é isso, a gente vê esses conceitos, esses termos sendo cunhados lá fora, importados para nossa legislação pátria, ou seja, para nossa terra de Santa Cruz aqui, né? E muitas pessoas reverberando, achando que tá tudo bem, e não tá tudo bem. Porque a gente está colocando brechas. A gente está abrindo precedentes negativos, né, atentatórios contra os valores perenes da nossa sociedade. Então é isso que a gente tem que estar atento. Então eu acho sim que nós sejamos maioria, hoje ainda, graças a Deus, espero que sejamos sempre, né, maioria nessa pauta. Uma pauta de aborto não passa no Congresso Nacional, por isso que eles tentam os subterfúgios por meio do ativismo judicial, etc e tal. Mas isso quando a gente fala de aborto propriamente dito. Agora, quando tem outras palavras que talvez queiram dizer a mesma coisa, só que de forma suave, né, usando eufemismos, muitas vezes acaba fazendo com que seja uma espécie de armadilha para muitos que não, de repente, não têm aquele conhecimento e acabam caindo na armadilha. Não, eles são muito bons de palavra. Nossa, Por exemplo, só por isso, criança não é mãe, estuprador não é pai, só por essa frase, você já percebe, eles colaram isso no projeto de lei e foi isso que ficou. Entendeu? É o projeto do Você só estuprador. lembra disso. É impressionante. O PL do estuprador. Eles são muito bons, Exato. sabe? E porque o nosso lado é um lado difícil de explicar. Assim, apesar de ele ser óbvio, nós estamos defendendo a vida, pelo amor de Deus. Mas aí parece que hoje em dia você precisa realmente provar que a grama é verde de muitas Exato. maneiras, Ok. porque as pessoas estão E quando você já completamente começa- cegas. O próprio Olavo fala isso, né? Quando você já começa se defendendo, você já perdeu. Exato. Porque assim, é exatamente isso que você falou. Isso não deveria estar sendo pautado. Uhum. A partir do momento que você joga isso para domínio público, Tem que falar o óbvio. para votação, para qualquer coisa do tipo, você já começa perdendo. É isso. Você já tá em desvantagem, porque você tá levando pra galera tentar decidir assim, não, cara. Tipo, Parece assim, que é a mesma sério, coisa né? que assim, ó, cara, vamos votar aqui, vamos votar pra ver o que a população acha. Vocês acham que estupro deve ser legal, galera? Tipo, sabe? É uma coisa assim, é uma parada absurda. Sabe? Vocês acham, e aí, pessoal, vamos votar? Não, cara, não tem Não, discussão. tem que votar não tem aí. discussão disso, não tem. Exatamente. Isso não é um tem- ponto. não é nunca chegou nesse ponto. Mas é né? assim que a janela de Exatamente. Overton vai falando andando, né? justamente dessa forma como a linguagem é utilizada, desses projetos, o que a gente pode dizer, se é que existam mesmo, quais são esses projetos que estão ativos atualmente? Existe alguma coisa além do que a gente já mencionou aqui? Tem alguma coisa que a gente possa falar para o pessoal de casa? Tem alguma coisa ativa nesse sentido, tentando ou criminalizar mais, ou descriminalizar o aborto? Olha, recentemente eu fiz questão de catalogar quantas proposições legislativas tramitam ou tramitaram na Câmara dos Deputados acerca de tema aborto. Seja contra, a favor, enfim, tema aborto. São mais de 600 proposições. Eu peguei uma de 1949.
Quer dizer, olha só quanto tempo que esse assunto ele é discutido, debatido, etc. Então não há nem que se dizer a inércia do parlamento. Não tem inércia. Essa pauta está sempre vindo à tona, está sempre sendo discutida no parlamento. Em relação às proposições que estão aí tramitando, né, a gente tem sim alguns riscos. Não raras vezes, sobretudo de uns anos para cá, acho que de uns 3 anos para cá, principalmente, a gente tem percebido tentativas de se colocar o chamado abortoduto. A gente nominou dessa forma para facilitar o entendimento. Abortoduto. Basicamente, o outro lado tem lá a manipulação semântica, etc e tal, mas falta o quê? O dinheiro. Então eles querem um aborto. Quando eu falo abortoduto, é um duto para passar o dinheiro para facilitar o processo. E aí eles querem fazer isso por meio do fundo de segurança, né? Então tem a segurança pública, tem o fundo lá que tá o dinheiro, naturalmente. Só que eles querem colocar do combate à violência contra a mulher. Só que qual que é o problema disso? O problema é que quando a gente fala de combate à violência contra a mulher, nesse quesito de fundo de segurança pública, eles vão usar para que fins? Promoção do aborto, porque eles vão linkar a questão do artigo 128 do Código Penal para promover o acesso irrestrito, né? Porque, como disse, não precisa de boletim de ocorrência. Não precisa de corpo de delito. Né? Então, quer dizer... Tem a grana, usa pra abortar. Entendeu? Então, assim, é uma das finalidades. Embora digam que não, embora os defensores do próprio projeto digam que isso é coisa da nossa cabeça, teoria da conspiração, é só olhar a realidade. É a defesa da mulher. E perceber o que tá faltando. Você não quer defender a mulher que foi violentada? Exatamente. Agora, uma coisa olha só, quando a gente pensa, vamos combater a violência. Com certeza, todo mundo é favorável a combater todas as formas de violência. Ninguém quer que a mulher passe por nenhum tipo de... Pelo amor de Deus, eu sou uma mulher... Eu quero que nenhuma mulher seja estuprada no mundo. Então, pelo amor de Deus, agora, eu vou fazer isso promovendo aborto? Isso não faz o menor sentido. Uhum. Por isso que eu falo, tem que fortalecer a segurança pública, que muitas vezes os ditos lá, defensores dos direitos humanos, muitas vezes acabam são os mesmos, flexibilizando essa pauta. Inclusive, voltando à questão rapidamente do boletim de ocorrência, que eles tentaram colocar o cunha do projeto de pele do estuprador. Agora, é engraçado, né? Porque, vamos lá, uma situação... simbólica aqui. Uma menina que sofreu a violência, né? O que o movimento feminista quer? Que aquela menina, ela seja encaminhada ao serviço do aborto para que ela, né, para que aquela criança seja morta, tá? Ainda que depois tenha que tirar aquela criança de alguma forma e, como a gente falou, vai ter que ser por um procedimento chamado parto. Uhum. Não tem outra forma de fazer. Seja por uma cesárea, seja por um parto normal, vai passar por um parto de qualquer jeito. Então, por que não permitir que a criança tenha direito à vida para depois ser encaminhada à adoção, que seria o ideal? Mas nesse caso, não se exige o boletim de ocorrência. O que acontece com o estuprador? A menina vai ser encaminhada para aborto. E o que acontece com o estuprador? Fica na impunidade. Muitas vezes o estuprador vai estar ali como um potencial estuprador de muitas outras meninas. Por quê? Porque ninguém vai saber identificar esse estuprador porque não tem boletim de ocorrência. Então, quer dizer, que defesa é essa das mulheres que essas mulheres fazem? Elas dizem que são defensoras das mulheres, que combatem a violência. Mas que defesa é essa das mulheres que deixam o estuprador impune? Que não querem permitir a identificação desse estuprador para que ele tenha o rigor da lei, que ele sofra e receba o rigor da lei. Se é pra defender, seria o mínimo, né? Se é pra defender um absurdo desse, então que pelo menos... Né? E são as mesmas que aplaudiram, né, quando lá nas normas técnicas desobrigaram a questão do boletim de ocorrência. São as mesmas. Então, quer dizer, é hipocrisia. Uhum. Vamos olhar à luz da verdade, à luz da realidade. É hipocrisia. Né? E da mesma forma, pegando o gancho aqui da gestão passada, né? Ou melhor, do governo passado. O governo Bolsonaro, na época, foi editado uma portaria que fez 2 coisas que eu reputo sensacionais, importantíssimas. Né? A primeira delas foi facultar o acesso à ultrassom. Adivinha o que aconteceu? Houve choro e ranger de dentes. Uhum. E por quê? Porque não querem que a mulher, ela... ouça o choro do bebê, porque muitas vezes ela vai ser demovida, inclusive, de submeter aquela criança para adoção. Ninguém tá obrigando a ouvir, tá obrigando. Né? Era uma faculdade. E houve choro e ranger de dente. Primeiro ponto que eu reputo que foi muito importante da portaria, que caiu por terra graças a essa pressão do movimento feminista. Segundo ponto que também foi bastante importante, justamente combater a impunidade do estuprador. E aí o que eles fizeram? Obrigaram o registro de ocorrência baseado em quê? Né? Aí a gente tem, por exemplo, aqui falar um juridiquês rápido, só para esclarecer. Nós temos uma lei, que é a Lei 13.718 de 2018, que desde então, né, é uma lei que diz que, por exemplo, os crimes contra a dignidade sexual passaram a ser, na verdade, de ações, né, no caso, ação penal pública incondicionada, ou seja, qualquer pessoa pode denunciar. Uhum. Entendeu? No caso, qualquer pessoa pode provocar o Ministério Público para que o Ministério Público denuncie. Né? Então, qualquer pessoa tendo ciência pode chegar lá, Ministério Público, aconteceu uma situação assim, para o Ministério Público apurar e denunciar, se entender que tem materialidade, né? Tem autoria delitiva, etc.
ou indício de, né? Então, isso foi uma solução que aconteceu por meio, né, dessa lei. Então, a ação penal pública incondicionada, os crimes contra a dignidade sexual. E tem o artigo 66 do Decreto-Lei de Contravenções Penais, que diz que o médico, ele precisa notificar a autoridade competente quando tem ciência de um crime de ação penal pública incondicionada. Ou seja, o médico, ele quando olha para uma situação de mulher vítima de violência, ele pode e deve notificar. E a portaria apenas fazia o cumprimento, fazia cumprir a lei 13.718 de 2018 e conjugada com o Decreto-Lei de Contravenções Penais. Detalhe, essa lei 13.718, um dado assim muito interessante, é que ela foi sancionada, sabe por quem? Pelo Dias Toffoli, ministro, quando por um dia exerceu a presidência da República. Olha só. Interessantíssimo, né? Muito. Então, assim, basicamente a portaria estava cumprindo um comando legal. Uhum. Mas o que aconteceu? Mais uma vez houve choro e ranger de dentes. Porque não querem que os médicos notifiquem a autoridade competente, porque eles querem facilitar de todas as maneiras o acesso daquela mulher ao abortamento. Ninguém quer dar como uma outra opção, uma outra alternativa para a mulher. Quer apresentar como uma aparente solução o aborto. Como a única solução. Como única solução, né? Como algo que é único e possível, vamos dizer assim. Né? Ninguém dá outra alternativa para aquela mulher. Né? Se ela quiser, de repente, até, como falei, encaminhar para adoção, não querem permitir. Porque querem ocultar o choro do bebê. Da mesma forma que não permitem o acesso ao ultrassom, também lá atrás, a gente já percebeu, né? Não querem que a gente, a mulher, no caso, tenha acesso ao choro do bebê e não querem que ninguém veja aquele bebê por meio de um ultrassom. E assim a gente vê esse processo de invisibilização e desumanização. Eu tenho uma questão aqui, e já também nos encaminhando para o nosso fim. Claro, depois se você quiser fazer mais. Eu quero terminar perguntas. com um tom um pouquinho melhor. Sim, mas eu queria pergunta boa perguntar a respeito do Estatuto do Nascituro. Né, que é algo que a gente ouve falar e tal, mas eu queria entender de fato o que é, se tem a ver com o assunto e como é que está esse processo, o que de fato a gente pode falar a respeito. Bom, o Estatuto do Nascituro é um projeto que tramita na Câmara desde 2007. Tem vários apensos, inclusive um dos apensos é de minha autoria, que é o PL 434, de 2021. E é um projeto que eu fiz que tem mais de 50 artigos. Na verdade, tem 50 artigos, porque confere uma proteção integral ao nascituro. Então, basicamente, o que faz o Estatuto do Nascituro? Ele confere proteção integral, ou seja, ele pega a Constituição, o que diz no artigo 5º? Inviolabilidade do direito à vida. Então, nem deveríamos estar discutindo isso. Porque se é inviolável, é inviolável. Não... mas não tá dizendo que é desde a concepção. Mas, meu Deus, quem tem que dizer isso é o jurista ou é o biólogo? Então, se o biólogo atesta que é desde a concepção, o jurista não tem que mudar o que o biólogo já demonstrou na realidade científica, meu Deus do céu. Então, era algo que não deveria estar sendo discutido. Mas a gente tá, né, aqui longe das CNTPs, porque na CNTP não deveria estar sendo discutido. Então, voltando. O artigo 5º da Constituição fala da inviolabilidade do direito à vida. Nós temos tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, que também tratam dessa proteção desde a concepção. Então, o que faz o Estatuto do Nascituro? Conjuga tudo isso e dá maior proteção para a dignidade da vida humana, deixando claro que a dignidade da vida humana começa desde a concepção. Porque, diferente do que muitos pensam ou devem pensar, sei lá, não é um tubo mágico que vai transformar aquela coisa numa pessoa e também que vai conferir a dignidade. Quer dizer, antes não tem dignidade, aí passou pela vagina ou então por um parto que é, sei lá, mediante uma cesárea, aí sim tem dignidade. Não faz o menor sentido. Né? Então, a gente coloca isso no Estatuto do Nascituro. Só que qual que é a situação? O Estatuto do Nascituro ele foi muito discutido também. Está sendo aí há muito tempo discutido. E ainda não se tem ali, vamos dizer assim, um consenso sobre isso, porque, de fato, o Estatuto ele vai revogar o artigo 128 do Código Penal, que eu, particularmente, defendo que sequer deveria ter sido recepcionado pela Constituição Federal. E aqui eu explico. O Código Penal foi editado em 1940. O artigo 128 do Código Penal é da década de 40, né? O artigo 5º da Constituição, a Constituição ela foi promulgada em 1988 e se fala da inviolabilidade do direito à vida, colide com o espírito da própria Constituição, o artigo 128. Então, eu, particularmente, defendo que não deveria nem ter sido recepcionado. Mas, infelizmente, eu sou o voto vencido. Que é o que? O artigo 128? É o que trata do não se pune o aborto em casos de não se pune o aborto, né, praticado por médico, né, em casos de risco de vida da mulher, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Detalhe, nesse risco de vida, hoje em dia,
pedofilia é raríssimo acontecer, graças à evolução da própria ciência, da própria medicina. A gente tem... Acontece, mas são casos muito ínfimos. E nesse caso, nem precisaria do artigo 128 do Código Penal. Se a mulher quisesse, entre aspas, praticar, não tô defendendo não, tô falando hipoteticamente. No caso, o estado de necessidade, que tá lá é uma excludente de licitude. É uma excludente de licitude, o estado de necessidade. Não precisa de um artigo 128 só para criar uma hipótese de interpretação que vai abrir uma margem interpretativa para cair na mão de um magistrado que pode interpretar conforme bem entender, entendeu? Então, assim, é um pouco isso. Então, e no caso do estupro, é aquela história. A gente não tem uma vida com mais valor do que a outra, né? A gente não pode colocar essa dosimetria ou então essa valoração da vida, né? A gente pode entrar nisso. Porque a vida, desde a concepção, ela tem seu valor, que tem que ser intrínseco, tem que ser inegociável, eu diria, né? Perfeito. Infelizmente, Lara, não é bem eu vou assim que deixar funciona. você terminar esse programa de uma forma mais positiva, Tá bom. vamos dizer assim. Mas eu queria fazer uma pequena crítica Diga, aqui. meu querido. Que eu perguntei, porque assim, eu sou um leigo total, e aí eu perguntei para a Cris Tonieto o que se trata o artigo 128, aí você olhou para mim tipo, mas é elementar, porque você fez. Meu querido, Você fez direito, Lara Brenner. Pra quem não sabe, quis dizer isso galera de nunca. casa, Lara Brenner sabe tudo sobre leis. Não, que sabe tudo sobre leis, pelo eu tô amor de brincando. Deus. Mas assim, é porque você Saí da fez faculdade direito. há Aí séculos. foi engraçado porque teve alguns momentos aqui da conversa, né? Que ela comentou de um assunto, ela falou até uma expressão, acho que em latim, sei lá, porque isso aqui é evidente. E aí você, e eu não entendi nada. Isso aí. Eu nem sei isso aí, Lara. Foi em dúvida pro nascituro. Pareceu isso, minimamente. Desculpa, Não tive foi o de forma intuito alguma, jeito Lara. Eu tô nenhum. só levantando um pouco Você tá muito mais aqui. jurista do que eu Tô hoje com esse levantando um pouco a blazer bola aqui, porque maravilhoso. realmente Não, puxa esse vida. papo tá pesado. Tá pesado. Ele tá quebrando pesado. gelo. Ele tá Quebrando quebrando gelo. tá Eu sou amenizando, carioca, né? eu faço isso. Tá quebrando gelo na minha cabeça, mas pegou um saco de gelo e tá. Lara Brenner, eu te amo. Eu te amo mais, tá bom? Eu jamais faria isso. Ai, meu Deus do céu. Ô, Cris, eu queria só... É o seguinte, assim, eu sei que no Frigir dos Ovos a gente acaba falando sobre o aborto no caso de estupro, mas a gente sabe que existe uma imensa movimentação de janela de Overton para que seja legalizado e pior ainda, naturalizado e talvez ainda pior, desejado o aborto, né? O aborto geral. É o que o Arthur falou muito bem, né? Não precisa ser jurista, nem formado em direito. E pronto, agora subiu pra cabeça agora. Aluguei um triplex na cabeça de Lara Brenner, galera. Que a gente sabe que esses casos equivalem a menos de 1%. No final das contas, nós estamos falando de uma espécie de uma demonização da maternidade em si. Sim. Eu sei porque cresci nesse universo feminista e foi muito difícil tirar isso da minha própria cabeça, sabe? Eu tenho 35 anos, até uns 5 anos atrás, tinha pavor da maternidade. Já falei isso aqui em outros programas e tudo mais. Mas um pavor horroroso, porque realmente, sem que eu tenha percebido, foi incutido esse tipo de valor na minha cabeça de horror à maternidade. A maternidade é pesada, ela é um acorrentamento da mulher, ela vai atrapalhar a sua vida, ela vai atrapalhar a sua carreira, ela vai atrapalhar... O casamento vai atrapalhar você. E não deixa de haver essa lógica de opressão, né? Então, é como se o filho oprimisse a figura da mulher, o marido oprimisse a figura da mulher. O mundo está nas costas da mulher. A mulher é tipo Sísifo, carregando o mundo o tempo inteiro, eternamente, né? Então, eu nunca... da metáfora. Então eu me sentia muito assim. E hoje eu percebo que não tem nada disso, sabe? Hoje eu sou mãe, acho uma coisa maravilhosa e tal. Por que eu estou falando isso? Eu achei bem bacana você ter trazido casos reais, porque a gente fica falando muito desses casos, fica falando muito em termos abstratos, né? A vida e tudo mais. Mas quando a gente olha, eu não estou falando da vida, eu estou falando do DNA do João, da Maria, do Pedro. E você trouxe uns casos recentemente nas suas redes sociais de algumas mulheres muitíssimo bem-sucedidas que participaram das Olimpíadas. Ganharam medalha de ouro, de prata, de bronze e que foram mães, muitas vezes competiram grávidas. Queria que você falasse um pouco para nós, tipo, meu Deus, isso não impede que você brilhe, que você trabalhe, a maternidade te faz... Sua vida, né? Assim, na verdade, a maternidade é parte da vida, né? Trazer essa palavra para as mulheres que nos ouvem hoje e que provavelmente passaram por esse tipo de lavagem cerebral também. Inclusive, se você quiser falar diretamente para essas mulheres, Exato, a sua câmera é essa aqui. Claro, um prazer. Foi muito legal você ter trazido isso, Lara e também Arthur. Porque, assim...
eu tenho refletido muito também sobre esses aspectos da própria maternidade, o desafio da maternidade. Porque assim, vamos lá, é vida real, gente. Realmente, a maternidade, ela tem seu desafio, ela tem suas dificuldades e a gente também não pode fingir que não existe. Entendeu? Que não existem. Então, assim, a gente fica sem dormir, tem a privação do sono, tem que, obviamente, ter a resiliência, né? O processo de educação não tem ali um manual, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Por mais que a gente tenha, sei lá, ajudas de experiências, seja das nossas avós, das nossas mães, enfim, de pessoas que passaram por essas experiências, cada mulher tem a sua experiência única com o seu filho, porque é um ser humano único e irrepetível. O Davi, meu Davi, é só meu Davi. O que eu quero dizer com isso? Não tem ninguém igual ao meu Davi. Eu tenho minha Maria Clara também. Minha Maria Clara é bem diferente do Davi. Ainda que eles possam ter, sei lá, temperamentos parecidos, não é o caso, tá, gente? É só hipoteticamente. Digamos que eles tivessem, sei lá, personalidades parecidas ou temperamentos, sei lá, parecidos. O fato é que cada um reage de uma forma diferente, porque eles são seres humanos distintos. Como eu disse, únicos e irrepetíveis. Nossos filhos são isso, né? E é bom falar, enaltecer, eu diria, a beleza da maternidade. E sem demagogia nenhuma, tá? Sim, sim. Porque é aquela história. Muitos demonizaram, verdade, Lara? Muitos demonizaram a figura da maternidade como se fosse, assim, algo a escravizar a mulher. Mas isso porque, na minha concepção, se perdeu o sentido do que eu chamo de amor sacrificial. Hoje em dia, a gente tem o quê? Uma sociedade que não quer entender o valor do sacrifício. Hedonista, né? É uma sociedade hedonista que busca o prazer. É aquela história, né? Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Então, quer dizer, quanto mais fuga, quanto mais triunfalista seja a fé, porque às vezes as pessoas também não querem cruz, negam a própria cruz, né? Pregam uma fé triunfalista. Isso na própria vida, querem uma vida triunfalista, entre aspas, né? Só que, na verdade, é uma vida muitas vezes sem sentido. Porque se perdeu o sentido e o valor, o sabor da cruz. E por que eu falo sobre isso? Ah, você está querendo dizer que a gente tem que viver uma vida de cruz. Veja só. Aí sim, pegando um ponto de vista um pouco mais elevado, talvez, trazendo um pouco mais para a questão espiritual mesmo. Né? Bom, nosso Senhor, Ele nos trouxe a salvação. Né? Nosso Senhor, Ele né, teve a sua ressurreição, mas não sem antes passar pela cruz. Então, Ele passou primeiro pela cruz, tomou sobre si todas as dores, nossas enfermidades, se fez pecado por nós, para que fosse justiça de Deus. Então, quer dizer, olha só, Ele mostrou, Ele deu sentido à própria cruz. E nós também temos que abraçar essa cruz. A identidade do cristão é a cruz. A gente não pode negar essa cruz. Porque depois dela tem a ressurreição. Tem a salvação. Então, a própria maternidade, não é à toa que na Bíblia tá escrito, né? A maternidade salvará. E por que a maternidade salvará? Ela salva mesmo. Porque a gente entende que a gente pode exercer muito bem as virtudes no nosso dia a dia, com os nossos filhos. Mesmo eu, às vezes, chegando cansada, exausta do trabalho, eu vou me dedicar ali ao meu filho, sabe? Com o exercício da paciência, sabe? Com a minha doação, porque não é simples, a gente está se desprendendo da gente mesmo. Sim. Mas é um cansaço que a outros descansam, né? É isso. É literalmente uma coisa que recompensa, é algo gratificante, porque por mais que eu esteja muito exausta, e fico muitas vezes cansada, chego às vezes tarde, cansada, né? Quando a gente vê o sorriso de um filho, Não tem preço, não tem né? preço. Então a maternidade é o prêmio. Não tem dor, porque nem o parto normal. Por exemplo, eu tive 2 partos normais, né? E muitas pessoas, ai, meu Deus, vou passar por isso pra quê? Assim, nada contra a cesárea, pelo amor de Deus. Sim. Nada contra. Cada um sabe qual é a melhor forma, né? Eu quis parto normal. E assim, foi a dor mais, assim, gratificante da face da Valiosa. terra. Por quê? Porque no minuto seguinte, no segundo seguinte, ao ouvir aquele chorinho, tudo fez sentido. E eu quis passar como se fosse um calvário aliado. Eu me vi assim, né? Assim, naquele momento de dor. Eu falei, nossa, eu fiquei me lembrando de Nossa Senhora no calvário ali, agonizando, né? A dor e tudo mais. Aí no minuto seguinte, imagina, foi vencido, né? O pecado, a morte, vencido naquele ato. Só que agora, pegando o gancho da maternidade, sabe? O choro da criança já foi salvífico. Em que sentido? Já trouxe uma alegria, assim, algo que é descomunal, que não tem como explicar. Não tem. Um amor que realmente não tem como explicar. E a gente não tem medo de se sacrificar pelo filho. A gente não tem medo. Por isso que a gente realmente é salva pela maternidade. Porque a gente aprende, primeiro, a conhecer melhor a gente mesmo, com os nossos desafios, com as nossas dificuldades. E a gente
descobre o próprio sentido da palavra amor, Sim. o que é o amor, a gente descobre amando. É isso. É assim. E tirar-se do centro também, Isso é sabe? muito Isso é uma importante, coisa né? maravilhosa, eu acho, da maternidade. Você deixa de ser. Você vive uma vida pra si até então, talvez não todos, né? Mas a imensa maioria. E depois do filho, você perde muito daquela centralidade. O egoísmo, É verdade. né? Exato. É um E você atalho. não consegue lembrar da tua vida pregressa. É louco Cara, isso, né? Dá uma comigo, assim, amnésia. Pô, é como se, sei lá, minha filha tem 3 anos, é como se 3 anos atrás não, porque foi quando ela nasceu, mas antes disso, antes dela nascer, é como se, cara, eu só tivesse feito besteira, entendeu? E tipo, cara, agora minha vida faz sentido e agora, sabe, eu tô caminhando, assim, porque, tipo, antes não fazia sentido nenhum, assim. Era uma sucessão de erros, Aleatoriedade. assim, era uma coisa, tipo... Interessante. É a beleza, né? Da maternidade e da paternidade. Eu falei da maternidade porque sou mãe, claro, mas de modo algum negando ou tirando a beleza da paternidade. Eu tô relegando a segundo plano. Não, Não, claro. a gente fala paternidade e maternidade. Né? Como que a figura de ambos é importante. Sim. Né? A figura de um pai presente, né? Mas quando eu falo pai presente, é presente mesmo. Longe do celular, vivendo ali o tempo de qualidade com o filho, como a mãe também. Longe, muitas vezes, do seu trabalho. Claro, pra poder viver ali com o seu Exato. filho. Não terceirizando a educação dos seus filhos. Então, aí que tá, não tem manual, gente. É. Tem gente que também romantiza, cria... Não, gente, não tem manual. Isso é vida real, vida prática, vida ordinária. Eu gosto muito de São José Maria Escrivá, muito cá entre nós aqui, assim, compartilhando um pouquinho com vocês. Eu gosto muito de São José Maria Escrivá, que ele fala que a gente precisa santificar a vida ordinária. Aí, o que é santificar a vida Trabalho. ordinária, né? Por exemplo, eu lavando a louça da minha casa, eu preciso santificar a vida ordinária. Então, assim, eu tô lavando louça, não posso ficar murmurando, ai, que saco, tem que lavar a louça. Desculpa falar assim, não, sabe? É aquela história na doação aos meus filhos, no cuidado para com o meu marido. Tudo isso a gente está santificando a vida ordinária. E é vivendo dia após o outro, é aprendendo, né? Inclusive com os próprios erros, porque é aquela história. Ah, vocês são pais perfeitos. Não, definitivamente não. A gente erra muito, a gente perde a paciência. Né? Tem gente que acha no Instagram que a vida é perfeita, que a gente tá sempre sorridente com os filhos, né? Como se a gente não gritasse dentro de casa muitas vezes. Ah, meu Deus! Tem horas que realmente a gente... Lógico, somos seres humanos, a gente não é robô, não. Tem gente que bota as fotos no Instagram, né? Porque, infelizmente, a gente tá numa sociedade que é de aparência, né? É muita aparência. A gente olha no Instagram, acha tudo perfeito, lindo. É isso. Ninguém acorda colheira. É um mundo Desculpa a expressão, instagramável. Ninguém tem ninguém tem mau bafo. Ninguém tem mau humor, ninguém tem bafo. Nada disso, pelo Ninguém contrário. briga, nenhum casal briga. Nenhum casal briga, né? Os filhos são perfeitos, educadíssimos. Propaganda de margarina. Nenhum filho grita, chora, esperneia e faz malcriação. Então, quer dizer, essa sociedade de aparência, de Instagram, né? Selfie. Mas e a vida real? Então, eu acho que a gente tem que mostrar a vida real. Eu sei que muitas vezes vai ser difícil mostrar a vida real porque a gente fica pensando, o que o outro vai pensar, né? É um pouco isso. Mas, sinceramente, olhando aqui, sabe? Gente como eu sou gente como a gente. Eu sempre falo isso. Sabe? Eu sou ordinária como toda e qualquer pessoa. Não tem nada diferente aqui, não. Sinto as mesmas dores que você. Tenho os mesmos desafios. E já dizia Cada um o próprio tem o seu- Chesterton, né? Que não tem nada melhor do que um homem comum, Uma mulher comum e seus filhos família comuns. né? Exatamente. É isso aí. É só Deus que é extraordinário. Cris, como né? é que a gente encontra você nas redes sociais? Como é que a gente se encontra nas redes sociais, né? Pra quem caiu de paraquedas e não te conhece. Bom, primeiro, quero dizer que é uma alegria, um prazer enorme estar aqui na Brasil Paralelo, né? Alegria Eu nossa. Sigo vocês, sou super entusiasta do trabalho que vocês realizam, sem demagogia nenhuma. Vocês fazem um trabalho, assim, excepcional, ainda mais no contexto atual, né? Que a gente vive, que a gente enfrenta. Vocês são extremamente, assim, vocês inspiram a muitas pessoas, então super encorajo o trabalho de vocês. Assim, sou admiradora de verdade, né? E, bom, nas redes sociais, eu sou Cris Tonieto, mas o meu nome se escreve com CH, tem gente que me procura sem o H, então eu vou soletrar rapidamente. CHRIS, Cris Tonieto, com 2 T's no final. Então, Cris, CHR, né? E Tonieto, com 2 T's no final. Vai estar aparecendo na tela pro pessoal de casa e vai estar um link na descrição também. Larinha, maravilhoso esse Nossa, programa. um baita bate-papo. Muito obrigada, Cris. É um assunto Muito que Imagina. sempre obrigada. retorna, mas sempre muito bem-vindo. Sempre. E hoje foi de uma perspectiva legal. A Completamente gente diferente. não havia É, trazido ainda exato. essa perspectiva, né? Boa noite, querido. Boa noite, Fizemos Lara as Brenner. pazes. A gente sempre faz as pazes. Ô, Lara, eu jamais vou brigar com você, Lara Brenner. Coração derreteu. Com um sorriso desse, né? Hashtag treta Com nos sorriso da comentários Lara aí, ó. desse, né? Não tem como, Hashtag né, Lara? treta no chat, Super entendeu? carismática. Hashtag treta. A galera já deve estar votando assim. Ah, mas a Lara ganhou. Ah, mas ela ganhou.
Mas com todo respeito, olha o sorriso dessa mulher. olha Mulher quem fala. bonita, carismática, com todo respeito. Amiga Então, dele. Fernando é um homem de Amiga sorte. dele. Um beijo, Cris. Muito obrigada, viu? Imagina, obrigada a todos vocês. Um beijo carinhoso, que Deus abençoe vocês. Beijo pra você de casa. Um tratamento desumano. É desumano. Em dezembro de 2007, eu tive um AVC tronco-cerebral. Fiquei com metade do corpo totalmente paralisado. Foi o clímax de todo esse contexto de assédio moral, inclusive com alunos comemorando. Recebi até fotos deles tomando chopp comemorando. Teve muitos momentos aqui em que eu me vi sozinho, mas hoje eu entendo que é por causa do medo. Claro, eu comecei a sentir um desconforto ao ir para a universidade, eu passei a ficar com receios, né, de caminhar do meu carro até a universidade, até o prédio. Foi por isso que decidimos entrar com as nossas câmeras nas universidades, para testemunhar e revelar o que de fato acontece dentro de seus muros.